Eu morri várias vezes. Eu me afoguei aos 6 anos, fiquei debaixo d'água por 3 ou 4 minutos. Eu tinha 39 anos. Tive um ataque cardíaco. Vi um cara me desfibrilar. Eu ainda conseguia ver as pessoas. Eu ainda conseguia ouvir tudo. Você testemunhou algo. Eu ouvi. Você se matou com a sua personalidade. Esteja eu em perigo ou morrendo, essa voz fala comigo. Ela me guia através do trauma. David A. Williamson morreu, testemunhou a si mesmo sendo trazido de volta à vida e compartilha conosco como a experiência o libertou de seu apego ao ódio e à raiva. Eu vi a Ku Klux Klan levando minha família quando eu tinha 5 anos. Eu absorvi tudo aquilo. Essa energia de ódio. Eu era um cara raivoso. Isso sobrecarregou meu sistema nervoso, meu corpo e meus órgãos. E eu morri. Eu morri porque eu odiava este lugar. Quando eu voltei, aqueles pensamentos e o apego ainda estavam lá. Eu senti como se tivesse sido consertado. É como se seu cérebro tivesse sido reprogramado. Não há dor, nem confusão, nem ansiedade. Agora eu sei que minha atenção cria minha experiência. Volto minha atenção para ideias que me dão esperança. Ninguém está sozinho. Você é um com tudo. O que você se lembra de quando deixou seu corpo? O primeiro pensamento que eu tive... Oi, eu sou a Mayim Bialik. E eu sou o Jonathan Cohen. E bem-vindos ao nosso Análise. Uau, temos um episódio incrível para vocês hoje. Eu sei que muitos de vocês têm interesse em experiências de quase morte. E hoje temos a oportunidade de conversar com David A. Williamson, que há cerca de 10 anos estava sofrendo com vários problemas cardíacos, o que resultou em um ataque cardíaco e uma ruptura na aorta. E ele morreu. Ele morreu e testemunhou a si mesmo sendo trazido de volta à vida. Mas a experiência que ele teve nesse processo não só mudou a forma como ele voltou à vida, mas mudou a forma como o cérebro dele realmente via a si mesmo, as outras pessoas, seus relacionamentos. É uma das mudanças mais profundas que já ouvimos de uma experiência de quase morte. O que é particularmente incomum sobre essa EQM é que quando David morreu no hospital, há cerca de 10 anos, na verdade, não foi a primeira vez que ele morreu. Quando ele tinha 6 anos, ele passou por uma EQM inacreditável relacionada a afogamento. Ele acredita que algumas dessas experiências, na verdade, se transferiram para a EQM que aconteceria décadas depois. David descreve o que ele experimentou no além, o vazio negro que ele viu, a luz, os seres e o que ele viu na borda do universo. David A. Williamson, seja bem-vindo ao Breakdown. Destrincha pra gente. Obrigado por me receber. Você nos foi muito bem recomendado, não só como alguém que sobreviveu a uma EQM, mas também como ser humano, pela nossa amiga Beth. E estamos muito felizes de poder conversar com você. Então, David, talvez você possa voltar com a gente 10 anos no tempo. Sim. Como era a sua vida? Onde você morava? Um pouco sobre onde você cresceu. Sim, Eu vou quem falar é o sim. David? Eu vou voltar porque eu me afoguei aos 6 anos de idade. E no vídeo mais popular, eu nem lembrava direito disso. Uau! Bem, eu não lembrava disso como um trauma, sabe? Porque eu não integrei isso como um trauma. Mas quando criança, eu estava em Yanceyville, Carolina do Norte. Como Huck Finn, tipo, tudo era assim, eu estava na natureza o tempo todo. Eu adorava estar na natureza. Eu costumava cavar buracos no chão e qualquer coisa que eu encontrasse era um tesouro para mim. E eu, em vez de usar lancheiras para o lanche, eu tinha pedras, insetos e todos esses tesouros que eu coletava e guardava lá. Tudo era mágico para mim quando eu era criança. Eu sentia que eu tinha dons espirituais quando era criança. Eu tinha sonhos lúcidos com frequência. Eu achava que era um pássaro. Eu tinha paralisia do sono, o que eu não gostava, mas aprendi a lidar com isso. Eu ouvia os pensamentos das pessoas. Eu conseguia sentir o que as pessoas estavam sentindo. Eu sabia quando os adultos estavam mentindo. E eu não fazia isso. Então perdi o respeito por muito cedo. E eu simplesmente percebi que teria que descobrir as coisas por conta própria. E essa é minha mãe. Minha mãe me mandava procurar pessoas quando eu tinha dúvidas. Meu tio era bispo, acho, na época, diácono na igreja naquela época. E eu fazia perguntas para ele e as respostas eu nunca gostava muito, sabe? E ela me perguntava: "Você conseguiu as respostas para suas perguntas?" Eu dizia: "Não." Mas eu encontrava as respostas, porque eu sempre soube que se eu procurasse, eu ia descobrir. É como cavar buracos no chão. Se eu cavasse, eu sempre encontrava alguma coisa. E então, o meu esforço, eu diria que o esforço de aprender, crescer e entender a realidade foi algo que minha mãe sempre incentivou. Ela sempre comprava livros para mim. Tinha aqueles, acho que era o Publishers Clearing House, onde você comprava, tipo, 5 livros por 5 centavos ou algo assim. E era porque
Você tinha isso, o processamento, acabava virando uns $40. E eu achava toda vez que realmente era 5 centavos. Então, e ela fazia isso pra mim todas as vezes. Uau! E eu não sabia quanto dinheiro ela estava gastando nesses livros. Mas os livros que eu pedia, mesmo com 5, 6 anos, eram tipo os Ensinamentos Secretos de Cristo, os textos gnósticos, sabe? E só coisas religiosas, tipo coisas religiosas mesmo. Fui criado como cristão e só queria entender isso. Eu não queria só acreditar, eu queria entender. E a maioria das pessoas dizia, tem certas coisas que você não deve entender. E eu odiava isso, porque eu pensava, em que momento você para de tentar entender antes de simplesmente dizer que tem coisas que não é pra entender, sabe? Então, pra mim, sempre foi, eu vou entender isso. Essas são algumas habilidades notáveis que pessoas que passam por EQMs frequentemente relatam ter praticado na infância. Seja praticar sair do corpo, praticar se Sim. dissociar. Você tinha irmãos? Você era a especial da sua família? Tipo, o que acontecia na sua casa? Eu tenho um irmão mais velho, mas minha irmãzinha, eu tinha 15 anos quando ela nasceu. Uau! Então ela não estava por perto naquela época. Mas meu irmão mais velho era mais divertido, engraçado. E eu. E sinceramente, se não fosse por ele, acho que eu não teria. Provavelmente eu teria saído daqui muito cedo, ainda criança. Porque eu não. Eu não queria estar aqui. Eu não queria, eu sabia que não queria estar aqui desde muito cedo na minha vida. E acho que é por isso que já morri várias vezes. Já quase morri mais vezes do que apenas nessas 2 EQMs. E mesmo nas vezes em que quase morri, eu ouvi uma voz me guiando durante o processo. Então, é como se, seja quando estou em perigo, prestes a morrer ou morrendo, essa voz fala comigo. E ela ou me dá avisos ou me guia durante o trauma, a ponto de eu poder dizer, com honestidade, que não existe nenhum trauma que eu possa apontar facilmente que tenha deixado alguma marca. Eu teria que cavar fundo e tentar descobrir qual foi, como isso me afetou, porque nunca é uma lembrança que eu vou ter e pensar, aquilo foi tão traumático. Nada foi, porque a voz dele sempre estava falando comigo durante tudo aquilo. Então nada foi extremamente traumático para mim. O que aconteceu quando você tinha 6 anos? Eu fui para um acampamento de verão e vi as crianças na água. Eu não sabia nadar, mas vi que eles estavam usando coletes salva-vidas. Então vi um colete salva-vidas no cais. Não tinha nenhum monitor por perto. Eu coloquei o colete do melhor jeito que consegui e simplesmente corri e pulei o mais alto que pude na água. E assim que eu caí na água, o colete salva-vidas ficou na superfície. Não. E eu afundei, como uma pedra. E eu só estou afundando. Eu não sei nadar nada. E eu não fiz nenhum esforço para subir. Eu só deixei meus braços ao lado do corpo e fiquei calmo o tempo todo. E eu só estava afundando. E eu estou afundando. E eu me lembro de ter pensado, tipo, eu não vou conseguir segurar a respiração por muito mais tempo. E aí ficou tudo preto, sabe? Tudo ficou preto. Então uma voz disse: se você conseguir tocar o fundo, você pode se empurrar de volta para cima. Meu Deus. E eu respondi à voz: eu só estou afundando. Não parece que eu vou tocar o fundo. E então eu flutuei de volta para cima. E enquanto eu estava flutuando de volta, eu recobrei a consciência de novo, porque eu consegui ver a luz passando pela superfície da água em algum momento. E então eu vi um respingo. E quando eu vi o respingo, as ondulações da água se espalharam a partir do respingo, e a luz, passando por elas, me fascinou quando eu era criança. E eu fiquei olhando para aquilo por um tempo, como se estivesse me afogando. Nada disso passava pela minha cabeça. Eu ainda estava debaixo d'água, mas aquilo prendeu tanto a minha atenção que eu fiquei olhando fixamente. E o que eu pude perceber depois é que era o círculo e o ponto, o círculo irradiando, que é o símbolo da vida, em todas as culturas. Tipo, em todo o mundo, esse círculo com o ponto é um símbolo de vida e criação. Eu não sabia disso na época, mas aquilo significou algo para mim e ficou marcado. Desculpa, alguém te tirou da água? Me tirar da água? Eu sentei na beira do cais e suspirei. Eu tossi 2 vezes e suspirei. Não teve bombeamento de água, não teve nada disso. Mas eu me virei e olhei atrás de mim e era um caos. Tinha gente chorando e desmaiando. Pessoas corriam do topo da colina até a água, porque todo mundo achava que eu estava morto. Eu perguntei pro meu irmão, faz uns 2 anos e meio, eu disse, você estava lá quando eu afundei na água? E ele disse sim. Ele disse, todo mundo achou que você tinha morrido. Ele falou que tinha gente desmaiando e gritando. Ele disse que estavam olhando para ele. Ele tinha 8 anos. E ele era 2 anos e meio mais velho que eu. Ele disse que estavam olhando pra ele como se ele tivesse que fazer alguma coisa. Eu também não sabia nadar. Eu não ia pular pra te salvar. Sabe, tipo, eu não sabia o que fazer. E eu perguntei pra ele, quanto tempo eu fiquei debaixo d'água? E ele disse, não foi menos de 3 ou 4 minutos. Mas é só isso que precisa pra morrer. Eu não conseguia prender a respiração por 1 minuto e meio. Sabe, a gente costumava cronometrar, a gente fazia competições quando era criança. Antes de termos celular, a gente só fazia competições de quanto tempo? É. Quanto tempo você consegue ficar sem piscar? Exatamente. Esse era o jogo no A gente ônibus. fazia isso. Então eu sabia que era cerca de 1 minuto e 30 segundos. Ele disse não menos que 3 ou 4 minutos. Ele disse todo mundo achou que eu estava morto. Ele disse que foi tipo, sabe, as pessoas estavam, foi tipo choro. E falou dos gritos.
Ele disse que era de pessoas que simplesmente achavam que eu estava morto. E você estava apenas... Você estava calma. Eu fiquei tipo, nunca foi traumático pra mim. Eu fico fascinado por quem te tirou disso. Aquilo foi um poste. Sim. E eu agarrei, depois de olhar para ele por um tempo, eu agarrei e fui puxado para fora. Sim. Você teve que voltar, né? Tipo, você tava escuro, e aí aconteceu esse processo, e então você teve que tomar uma decisão ali, de certa forma. Tipo, ter presença de espírito Sim. pra agarrar aquilo. E eu não sei, sinceramente, e esse é meio que o sentimento que eu tenho desde criança, eu sei que eu não queria estar aqui. E talvez a pausa tenha sido, sabe, isso, tipo, talvez eu só fosse ficar, sabe, porque eu definitivamente fiquei parado por um tempo antes de agarrar o poste. Eu não me lembro do que pensei, mas lembro de ter ficado fascinado por aqueles anéis e de não estar realmente interessado em sair da água naquele momento, sabe? O Breakdown da Mindvalley é apoiado pela Surfshark. A maioria das pessoas usa Wi-Fi público sem pensar duas vezes sobre isso. E eu sou uma dessas pessoas. Eu costumava fazer isso o tempo todo. Sabe, você quer ler aquela mensagem ou checar os e-mails rapidinho ou passar todo o tempo esperando o seu voo enquanto usa o Wi-Fi público? Imagine a minha surpresa quando o Jonathan disse que qualquer pessoa naquele Wi-Fi pode potencialmente ver seus dados. O quê? É por isso que usamos o Surfshark. A Surfshark é uma empresa de cibersegurança que protege você online de forma simples e eficiente. O Surfshark VPN mantém sua atividade online privada ao ocultar seu endereço IP e garante que seus dados estejam criptografados, tornando muito mais difícil rastrear o que você faz na internet. Compartilhar demais na internet, mesmo pequenos detalhes, coloca suas informações pessoais em risco. Uma vez que estão lá fora, é muito difícil apagar. A Surfshark protege sua conexão, seus dispositivos e suas informações pessoais em um só lugar. E o aplicativo da Surfshark é muito fácil de usar. Uma conta protege um número ilimitado de dispositivos, então toda a sua casa fica protegida. Alertas monitoram seus dados para vazamentos e o verificador de golpes por e-mail protege contra ataques de phishing. Com a Surfshark, você pode evitar perigos do Wi-Fi público, proteger suas informações financeiras e acessar conteúdos com segurança enquanto viaja. Com o estresse de planejar nossas viagens de verão, estamos muito felizes. A única coisa com a qual não precisamos nos preocupar é a cibersegurança. Acesse surfshark.com/badamayam ou use o código MAYAM no checkout para ganhar 4 meses extras de Surfshark. É surfshark.com/maim. Use o código MAIM no checkout para ganhar 4 meses extras de Surfshark. Pague por uma ferramenta e proteja todos os aspectos da sua vida online. Meu nome é Maim, e o Breakdown é apoiado pela Jones Road Beauty. Tenho certeza de que você não vai se surpreender ao saber que sou bem exigente com minhas preferências de maquiagem. Eu gosto de um visual natural, mas quero que ele realmente pareça natural. Eu não quero nada que pareça pesado ou emplastado. E também não quero usar um monte de produtos diferentes que demoram muito para aplicar e envolvem vários tipos de aplicadores. É por isso que estou extremamente empolgada com o batom em bastão da Jones Road Beauty. Ele proporciona um visual natural e sem esforço, que é exatamente o que eu prefiro. Não tem nenhuma rotina complicada com os produtos deles. Nada de pincéis. Você pode simplesmente usar os dedos com esse aqui e pronto. O batom em bastão simplificou totalmente a minha rotina e me deixa com a minha pele, o meu visual, só que melhor em menos de 60 segundos. A melhor parte da Jones Road Beauty é que todos os produtos deles realmente fazem bem para a sua pele. Cada fórmula é cheia de ingredientes que cuidam da pele. Ela nutre ao invés de entupir ou craquelar. Parece natural e é natural ao toque. E sinceramente, pode até parecer que você não está usando maquiagem nenhuma. E todas as fórmulas da Jones Road são limpas e de alta performance, sem ftalatos, sulfatos, petrolato, PEGs, silicones cíclicos, EDTA ou BPA. Beleza limpa é uma escolha óbvia. Os produtos deles são testados por dermatologistas e cheios de ingredientes que cuidam da pele, como ceramidas, esqualano e hialuronato de sódio, para nutrir enquanto você usa. Maquiagem moderna, limpa, estratégica e multifuncional para rotina sem esforço por tempo limitado. Nossos ouvintes podem ganhar uma máscara de cílios grátis, em tamanho normal, na primeira compra, usando o código BREAKER no checkout. É só acessar jonesroadbeauty.com e usar o código BREAKER no checkout. Após a sua compra, eles vão perguntar onde você ouviu falar deles. Por favor, apoie o nosso programa. Diga que fomos nós que indicamos. Como era ouvir mentiras e saber que alguém estava mentindo? Como você percebia que estavam mentindo? Parecia uma tensão, parecia barulho. Era quase como quando você fala muito perto do microfone e dá aquele chiado. É mais ou menos assim, eles dizem alguma coisa e então algo atinge isso. É tipo, isso não é verdade, sabe? E eu sabia que não era verdade. Às vezes, eu literalmente ouvia palavras, como os pensamentos das pessoas. E eu orei depois que me afoguei aos 6 anos. Muita coisa estranha começou a acontecer comigo depois disso. Então, eu orei aos 7 anos para que tirassem todos os meus dons espirituais. Eu pedi a Deus. Eu disse, por favor,
Pare de me permitir saber coisas que eu não deveria saber, sabe? Porque isso realmente não me dava paz, sabe? Então eu não queria nada desse negócio espiritual. Eu não queria. Eu disse, e por favor, pare de fazer com que eu não consiga levantar quando eu acordo. Sabe, eu não conhecia a palavra paralisia do sono, mas eu sabia que eu ficava preso quando acordava muitas vezes. Eu não queria nada disso. Eu não queria nada disso. Quero dizer, nenhum profeta quer. É, Quero dizer, é, esse é Jonas. Fledge, trabalho Sim. certo, certo? Todo grande, sabe? Conjunto desafiador de informações. Sim, isso só me confundiu. E o que eu disse para Deus foi: se não for claro, mantenha para você. Eu não quero saber. Não quero nada que eu tenha que interpretar, só o que for claro. Se eu não entender, não quero ouvir, sabe? E a maior parte da minha vida tem a ver com o espírito. Se eu não entendo, eu realmente não dou atenção. E para mim, o ponto é trazer isso para a realidade. Eu quero trazer isso para a realidade, eu quero entender. E parte disso, parte dessa tendência, eu acho que vem de memórias de vidas passadas, até mesmo de quando eu entendi essas coisas. E é como se agora, nesta vida, não viesse certo conhecimento espiritual, então é como se eu só estivesse me lembrando disso agora. Não é, é porque isso não está sendo apresentado neste tempo da mesma forma que era em tempos antigos. Então eu me lembro das coisas e preciso trazê-las para a realidade. Eu não gosto de simplesmente repetir o que ouço, porque às vezes isso não tem fundamento, sabe? Mas eu realmente tenho uma experiência mística, só que a minha orientação é mais. Eu fiquei tão traumatizado com essas coisas místicas quando era criança, que a minha orientação como adulto é receber a informação mística, fazer ela fazer sentido, tipo, integrar e trazer para a realidade, ao invés de só receber a informação e sair gritando aos quatro ventos, sabe? Porque você vai ser julgado, você tem que integrar a informação mística, na época em que você vive, ou você vai ser um pária. Isso me faz lembrar quando conversamos com a doutora Pazouka, Diane Walsh Pasoka, que fala sobre como, você sabe, talvez a linguagem do nosso tempo, por exemplo, fale sobre alienígenas. Mas talvez, milhares de anos atrás, nós falássemos sobre anjos, certo? Seja qual for a linguagem que a gente use para tentar entender isso, e se for o mesmo Deus, o mesmo espírito. Tipo, mesmo falando sobre alienígenas, eu sei que nos afastamos da EQM, mas Não, mesmo a com gente essa vai voltar. conversa sobre alienígenas, eu golpe a Quer dizer, algumas das palavras dos textos antigos não têm nada a ver com alienígenas, sabe? São senhores. Algumas delas também são bem específicas, no entanto, e podem se referir a alienígenas, como povo do céu, pessoas do céu. Mas nós transformamos isso em muita coisa imaginativa. E muitas das traduções, elas simplesmente não são. Elas não são precisas. Quer dizer, nós fomos. Essa informação está disponível para a humanidade há pelo menos 100 anos, sabe? Nós apenas contamos histórias ruins. Transformamos isso em narrativas de trauma pessoal e colocamos uns contra os outros, em vez de assimilar a informação de volta para uma história coerente da humanidade, que era, na minha opinião, no começo. As histórias mais antigas não nos separavam uns dos outros. Era a humanidade. Era com a humanidade que estavam falando, sabe? E essa é a minha orientação, especialmente depois da segunda EQM que eu me lembro, que era unidade. Tipo, até as coisas que me irritaram na minha vida e que levaram à minha morte pararam de importar. Porque essas coisas eram baseadas na suposição de que eu sou algo diferente de você e em oposição. Nós fazemos parte de um sistema e somos um só nele. Ok, então vamos voltar. Você disse que muitas coisas começaram a acontecer depois desse afogamento. Você pode nos Sim. contar alguns exemplos de outras experiências que você teve e como, sabe, você, ainda pequena, conseguiu entender o que estava acontecendo? Eu via Hiroshima e Nagasaki, tipo, as bombas nucleares explodindo, e parecia que eu estava lá. E minha mãe dizia que meu corpo ficava rígido, e eu ficava repetindo várias vezes: eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Mas nesse estado, para mim, eu estava lá. Tipo, eu estava nesse lugar, vendo explosões, ouvindo gritos, e era assustador. Era algo sobre o qual você já tinha lido ou visto? Eu costumava pensar que a única razão de eu ter essa memória era porque eu lia muito. E tipo, eu li sobre Hiroshima e Nagasaki. Mas minha mãe disse que eu estava entrando em convulsão enquanto você estava. E foi nessa convulsão que eu estava tendo essas memórias. Não foi por ler um livro. Sabe, e é provável que eu tenha lido sobre isso porque eu lia tudo quando era criança. Eu lia dicionários, bíblias, enciclopédias, eu lia tudo. Mas ver aquilo, ver Hiroshima, eu não sei se era Hiroshima ou Nagasaki. Eu só sabia que eu estava no Japão. E era uma bomba nuclear. Explodindo, e isso me abalou. Com 12, 13 anos,
comecei a pesquisar sobre energia nuclear. Eu ficava me perguntando por que não falávamos mais sobre isso? Urânio, sabe? E isso me incomodava. E esse é praticamente o único motivo pelo qual eu pensava nisso. Foi porque, depois que me afoguei aos 6 anos, essa lembrança ficou presa em mim, sabe? E outra coisa que eu via quando criança, eu odiava ver animais mortos na estrada. Sempre senti que havia uma maneira melhor de criarmos estradas. Algo mais em harmonia com a natureza, sabe? E criar cidades mais em harmonia com a natureza. Eu odiava o jeito que a gente simplesmente... Eu odiava passar por um cervo grande e as pessoas nem olharem para ele. E eu ficava olhando o tempo todo, de coração partido, sabe? E eu estava tendo visões, depois do afogamento, de ver corpos mortos na beira da estrada. E era o futuro. E parecia ser América. E as pessoas passavam dirigindo com a mesma indiferença. E isso me destruiu quando criança. Então, quando eu tinha uns 6 ou 7 anos, por volta dos 7 anos, eu me desliguei desse lugar. Eu não queria participar disso de jeito nenhum. Minha mãe me amava e me protegia. Acho que essa é a única razão pela qual provavelmente não tirei minha própria vida ainda criança. Porque eu pensava muito em não estar aqui quando era pequeno. Eu não queria estar aqui, sabe? Mas acho que minha mãe me impediu de ser um criminoso porque a raiva que eu sentia era extrema. E ela me impediu de tirar minha própria vida, sabe? E... Mas eu via a Ku Klux Klan marchando pra cima e pra baixo na rua quando eu tinha 5 anos. Até mais ou menos os 7 anos. Foi quando começou a ficar mais raro de ver isso. E isso me deixava com raiva. Tipo, eu via isso olhando para a minha família, gritando com eles e vendo eles gritando com a minha família e com todo mundo na calçada, enquanto eles marchavam pela rua principal e os policiais nos separando. Era simplesmente violento. E eu me lembro, quando criança, só olhando para todo mundo. Pequeno. Eu olhava para cima para todo mundo. Tipo, isso é uma loucura. Mas isso deve ser normal. Tipo, isso é normal. Tipo, a gente deveria se odiar desse jeito. Sabe, eu absorvi tudo isso. E eu provavelmente era melhor em odiar do que qualquer um, sabe? Porque eu aterrorizava as pessoas porque eu não queria ser aterrorizado. E então eu entrava nos lugares carregando essa energia de ódio, sabe? Eu não queria ser incomodado, sabe? Então eu preferia que as pessoas se sentissem intimidadas por mim do que acharem que podiam me abalar, sabe? Então a raiva era tão extrema. Eu tive problemas digestivos por anos, perdi a vesícula biliar. E logo depois disso, tive hipertensão e depois tive um ataque cardíaco. Mas eu nasci com uma válvula aórtica bicúspide, Sabe? então meu coração sempre bateu forte. E aí eu fiquei com hipertensão por causa da raiva e o coração, a válvula explodiu, ela rasgou. E quando rasgou, rasgou dentro do coração. E aí eles tiveram que fazer o procedimento de Bentall, onde eles a substituíram. Estou muito emocionada falando com você. É muito, muito. Sabe, é uma jornada muito poderosa. Você tem todas essas, sabe, experiências místicas, sobrenaturais. Sabe, paranormais, esse tipo de coisa acontecendo. A raiva, a persona, sabe, que você descreve, era uma forma de tentar manter tudo isso sob controle? Porque parece que você recebeu uma responsabilidade espiritual enorme quando veio para esta vida, não é? Então eu fico pensando, essas coisas continuaram acontecendo com você ou isso se transformou mais em problemas físicos e raiva? Tipo, para onde foi a magia? Sim. Acho que parte da raiva era porque eu queria ser deixado em paz, sabe? Então, parte disso era só fachada, só para que eu pudesse ir e vir como quisesse sem ser muito incomodado, sabe? Os amigos que eu tinha eram realmente os únicos amigos que eu queria ter. Eu não gostava que as pessoas achassem que podiam se aproximar de mim e ser meus amigos. Eu não estava aberto a isso, sabe? Mas as pessoas de quem eu gostava, eu realmente gostava e queria elas por perto. Mas qualquer outra pessoa era tipo, sabe, era perturbador para mim. Tipo, e a forma como eu às vezes dizia isso era que as pessoas eram barulhentas e eu não gostava do barulho. Então eu tentava ficar longe de muita gente. E as pessoas com quem eu mais me identificava eram aquelas cuja energia era previsível. Tipo, eu entendia. Ou era tranquila. Sabe? Pode até ser barulhento se eu entendesse. Mas se eu não entendesse, eu não queria energia barulhenta perto de mim de jeito nenhum. De uma perspectiva meio médica, né? É tão interessante. Quer dizer,
Sabe, existem tantas maneiras poéticas de descrever o seu coração, né? Você sabe, você nasceu com um tipo diferente de coração. Esse é o seu, sabe, o seu portal para o mundo, né? É o seu coração. E o que você está descrevendo é que o estresse, né, que esse mundo te deu, você sabe, você tinha uma predisposição, né? Você tinha uma predisposição biológica, fisiológica. E por causa das suas experiências, né, isso coloca uma pressão nessa parte de você que, de outra forma, talvez não tivesse passado por esse estresse. Descreva, porque você teve muita experiência com isso, você descreveu outros problemas. Mas no dia em que você teve um ataque cardíaco, você achou que era só dor nas costas. Tipo, nos conte sobre isso. Quantos anos você tinha? Conte pra gente Sim. como foi isso. Aquele dia. Você sabe. Tinha mais alguma coisa acontecendo que fosse interessante? Sim, eu tinha 39 anos. E eu fiz 40 anos naquele ano. Mas eu estava saindo do trabalho em um dia normal. Eu estava dando aulas de TI em tipo uma escola técnica profissionalizante. Sim. E eu estava saindo naquele dia. E eu me lembro disso como se fosse ontem. Tinha uma senhora que eu entreguei uns papéis e voltei para minha sala, e ela ainda estava sentada lá. Então, quando eu estava saindo, perguntei se ela precisava de uma carona. E ela disse: "Não, minha carona acabou de me avisar, eles estão perto. Obrigada." E eu saí. Eu disse: "OK", e saí. E aí esse cara, não lembro o nome dele, mas eu gostava dele. E ele disse: "Até amanhã, Sr. Williamson." E ele disse isso tão feliz, parecia animado quando falou. Eu olhei para ele e disse: "Até amanhã." E eu achei que ia ver ele no dia seguinte, mas eu saí de lá e morri. Então eu lembro disso porque foi tipo, eu disse até amanhã. E eu literalmente fui embora, eu fui pra casa. Eu senti, quando falei até amanhã, eu desci da calçada e senti aquela pontada pela primeira vez no meu coração. Porque quando a válvula do coração rasgou, 7 dias antes, ela rasgou. E eu fiquei andando por aí com o coração rasgado, com a válvula aórtica rasgada por 7 dias. E aí, eu tive um ataque cardíaco. Ok, então você sente uma pontada. Algo estava acontecendo, mas nada A dor, grande o a suficiente dor para. e inicialmente quando senti o rasgo foi nas minhas costas e no meu ombro. E literalmente parecia que meu ombro estava caindo. Então eu fiquei andando por uns 3 dias assim. E então eu me acostumei com a dor, a ponto de ela parecer quase normal. E então, no 7º dia, as coisas deram errado. Então você foi para casa depois do trabalho. Eu fui para casa depois do trabalho porque achei que poderia estar relacionado àquela questão da vesícula biliar. Claro. Então eu pensei, sabe, meu coração está estranho, estou meio que perdendo fôlego. E eu disse, talvez eu consiga chegar em casa. Isso, eu consigo chegar em casa. Então eu estou chegando em casa, estou respirando forte, ainda estou sentindo pela primeira vez. Agora nesse momento, estou sentindo no peito. E eu pensei, ok, isso realmente é meu coração. E eu chego em casa e ainda não estou totalmente convencido de que estou tendo um ataque cardíaco ou que isso é um problema. Então eu pensei, talvez se eu comer um sanduíche Vamos ou algo alimentar assim, ele. sabe? Resolve a maioria das coisas. Alimente Sim, então ele. eu faço um sanduíche e tô, tipo, na metade do sanduíche. Você estava morando sozinha na época? Agora, meu Você está filho, bem? a mãe do meu filho e eu estávamos morando juntos e ela estava trabalhando de casa. Então eu só gritei para ela, eu preciso ir para o pronto-socorro, acho que estou tendo um ataque cardíaco. Felizmente ela estava trabalhando de casa, sabe? Porque eu, sendo meio burro, provavelmente teria pensado, deixa eu só sentar aqui, respirar fundo e vai passar, sabe? Mas ela me levou pro pronto-socorro. E quando eu cheguei lá, eu estava muito perto da morte naquele momento, e o cara estava tentando me fazer assinar uns papéis e eu xinguei ele. Minhas mãos estavam tremendo. Eu falei, que tipo de papelada você acha que eu vou conseguir assinar? Eu disse, eu tô morrendo, cara. Tô tendo um ataque. Eu xinguei ele. Essas palavras aí até foram educadas perto do que eu realmente falei pra ele. Mas assim que comecei a xingar ele, as portas se abriram e uma maca apareceu. Então ele já tinha chamado o pessoal e depois eu pedi desculpas pra ele. Porque depois da EQM, eu senti que aquele comportamento foi simplesmente Pois é. E terrível, eu não sabe? sou. Você pode. Você pode usar Sim. qualquer palavrão que você quiser. Eu fico curiosa, quando você está de fato morrendo, quais são as coisas que você grita pro cara da recepção eu... de um hospital? isso é tipo... Quer dizer que você estava em um nível de raiva extrema. que Tipo, era. por que diabos você está colocando esses papéis na minha frente? Eu não posso assinar nada, sabe? Eu só estou tremendo num estado ruim. Eu tava com raiva. E ele olhou e simplesmente... Ele nem... Na verdade, ele meio que só... ainda tinha que pagar. E a porta estava aberta. E ele não ligou, sabe? Não incomodou ele. Porque mesmo quando eu pedi desculpas pra ele, ele disse, cara, as Morendo. pessoas entram aqui morrendo. Eu não vou julgar isso, o que você diz nesse estado.
sabe? Certo, então a maca aparece. E eu, menos de 20 segundos depois de estar na maca, apaguei. Mas eu me lembro de subir nela, passar pelas primeiras portas e então ver uma curva. E eu estou fazendo essa curva. E eu vejo as portas duplas, por onde eu passo, onde eles me desfibrilam e tudo mais. Mas eu vejo essas portas. Mas eu me lembro que eu sabia, eu só me sentia cansado. Então eu me lembro de virar para o meu lado esquerdo e coloquei as mãos assim. E eu pensei, o último pensamento que tive antes de fechar os olhos foi: esse vai ser um sono incrível. E para mim, naquele momento, o que parecia era que eu fui dormir. Mas assim que fechei os olhos, nada parou. Tipo, nada parou. Eu continuei vivenciando aquilo. Tipo, fechei os olhos como se fosse dormir. Mas as pessoas, eu ainda conseguia ver as pessoas, mas não era escuridão, mas eu conseguia ver pontos de luz onde as pessoas estavam. Eu ainda conseguia ouvir tudo, mas era como se estivesse debaixo d'água. Nada realmente parou. Eu ainda estava me sentindo dentro de um corpo, mas parecia que o corpo, tipo, eu sou um cara de TI, parecia que o corpo estava em um processo de desligamento e tudo estava estranho. Tipo, a primeira cena. Bem, assim que entrei na sala por aquelas portas, comecei a sair do meu corpo e agora eu podia ver tudo de cima. Isso já tinha acontecido com você antes? Não desse jeito. Como nos sonhos Certo, lúcidos, sim. mas como é essa sensação? Do que você se lembra ao sair do seu corpo? Foi quase instantâneo e foi sem interrupções. Eu estava assistindo eles de um ângulo assim, porque eu estava deitado na maca. Eu estava assistindo eles daquele jeito e podia ver pontos de luz. Eu não conseguia ver as pessoas. Eram só pontos de luz onde as pessoas estavam. E então, de repente, eu estava olhando para baixo e podia ver quem eram as pessoas onde estavam os pontos de luz. Onde estavam os pontos de luz. Então, eu sabia que todos aqueles pontos de luz eram onde as pessoas estavam em pé, sabe? E você está Tô pensando esse sim, tempo todo? é. E o primeiro pensamento que tive quando saí do meu corpo foi até um pensamento humano. Foi tipo, então é assim que acontece, sabe? E aí isso passou. E então eu olhei, eu não conseguia realmente ver meu corpo porque tinha muita gente ao meu redor. Mas eu não tinha interesse no meu corpo. Eu estava olhando tudo ao redor das pessoas, vendo eles usarem o desfibrilador, vendo tudo. E eu ouvi uma frase sendo dita: ele está morto. Você costumava viver ali. E o corpo dele, a mente dele e o ego dele estão mortos. E eu respondi igual quando eu era criança. E eles disseram: toque-o, você sabe. Se você conseguir tocar o fundo. Eu disse: bom, o que eu sou agora? Sabe, porque eu ainda estou tendo essa experiência, sabe? E todas as palavras vieram ao mesmo tempo. Foi como luz, amor, consciência, percepção, alma, espírito. E eu entendi. E a próxima frase que eu ouvi foi: você se matou com a sua personalidade. E eu entendi isso completamente. E eu me lembro de ter pensado algo como... Foi um pensamento bem breve, mas era como se fosse... Poxa, você estragou tudo. Não foi tristeza. Foi como perceber que eu tive essa oportunidade e não aproveitei. Mas agora estou num estado perfeito. Então, não há coitado de mim, é mais tipo, poxa, eu simplesmente perdi isso. Essa era uma vida que eu poderia ter vivido, que passei a maior parte dela apenas irritado com o mundo inteiro e sem querer estar lá. E é como se eu sentisse que desperdicei aquela vida. A análise do Mind Valley é apoiada pela Cove Pure. A maioria das pessoas sabe que tem cloro na água da torneira. Elas sentem o cheiro, dão de ombros, mas mesmo assim a gente acaba bebendo, né? Porque nos disseram que é isso que mantém a água segura. Mas o que não nos contaram é no que o cloro se transforma depois de ser adicionado à sua água. E o que descobrimos é o motivo pelo qual agora filtramos toda a nossa água com a Cove Pure. O próprio cloro nem é o maior problema. Os níveis de cloro na sua água são regulados. Mas o que não é regulado são os produtos químicos que se formam quando o cloro reage com a matéria orgânica naturalmente presente na sua água. Partículas de rios, solo, matéria vegetal que passam pelo processo de tratamento criam subprodutos químicos chamados THMs. O próprio governo chama os THMs de prováveis carcinógenos humanos, e eles têm sido associados à desregulação do seu intestino e também ao câncer. Aqueles filtros de jarra que você compra na loja não vão resolver isso. Eles melhoram o gosto do cloro, mas os THMs exigem algo muito mais potente, e é exatamente isso que o Cove Pure faz. A tecnologia de osmose reversa Clearwave deles é certificada para remover até 99,9% dos contaminantes. Não é só cloro ou THMs, mas também flúor, PFAS, produtos farmacêuticos. Se não for água, o Cove Pure remove. A melhor parte
parte do Cove Pure é que ele realmente faz a água ficar com um gosto melhor. No começo, Jonathan e eu nos olhamos e não conseguimos acreditar. Dá pra sentir a diferença no gosto. Eu estava muito cética no início, mas é literalmente a nossa água favorita. Água limpa é um dos melhores investimentos que você pode fazer para a sua saúde e da sua família. E como fizemos uma parceria com a Cove Pure, eles estão te dando $250 de desconto se você usar o nosso link. Acesse covepure.com/breakdown agora mesmo. É covepure.com/breakdown. Não espere. O Breakdown da Mind Valley é apoiado pela Element. A Element tem um novo sabor que estamos muito animadas. Eu já estava satisfeita com todos os sabores que a Element já tinha, mas aí descobrimos o chá gelado de limonada. Delicioso. Os mesmos eletrólitos e sabor incríveis, mas com extrato de chá preto, para que você ainda possa ter aquele impulso de cafeína sem aquela queda de energia no meio da tarde. Acontece que a cafeína, na verdade, não te dá energia. Ela apenas silencia o sinal que avisa que você está cansada. Então, quando o efeito passa, é aquela queda que você sente. A cafeína isolada, aquela que está na maioria das bebidas energéticas, bate mais forte e cai mais rápido porque não tem nada nela para suavizar o efeito. Apresento o Element Lemonade Iced Tea, que usa um extrato completo de chá preto, cafeína combinada com L-teanina e polifenóis, e uma dose significativa de eletrólitos, sem açúcar, corantes artificiais ou outros ingredientes duvidosos. Ele é baseado na mesma fórmula do mix principal de bebidas da Element, com sódio, potássio e magnésio em níveis comprovados para apoiar uma hidratação ideal. O resultado é uma sensação visivelmente mais estável, com menos picos e quedas, sem aquele baque que costuma vir com a maioria das bebidas com cafeína. Receba um pacote de amostras grátis com 8 dos sabores mais populares do mix de bebidas da Element em qualquer compra no drinkelement.com/myam. Encontre seu sabor favorito ou compartilhe com uma amiga. Reembolso garantido, sem perguntas. Experimente a Element e veja como você se sente. Se por algum motivo você não ficar satisfeita, a equipe de atendimento ao cliente da Element vai cuidar de você. Eu ficava olhando o cara me desfibrilar. Tipo, As pessoas ficaram desesperadas. Como é quando alguém Sim. morre na sala? tinha uma mulher sentada no fundo da sala, à esquerda, e ela estava segurando o rosto assim, como se ela soubesse. Mas ela não estava envolvida na reanimação. Tipo uma enfermeira ou algo assim? Talvez, mas ela só ficou sentada lá. Talvez ela fosse a pessoa para registrar o horário, não Ah. sei. Mas ela só ficou sentada lá. Mas ela estava arrasada. E eu continuei tentando falar com ela. Tipo, eu literalmente estava na frente dela. Na minha cabeça, eu estava na frente dela, tentando me comunicar com ela. Ela não podia me ouvir nem me ver. Mas eu estava tentando explicar para ela que essa experiência era linda. E eu nunca tinha experimentado nada tão bonito. E não há dor, não há confusão. Tipo, você não deveria ficar triste, sabe? Ele morreu. Aquele corpo está morto. Mas eu estou bem aqui. Eu estou bem aqui falando com você. Tipo, eu queria que ela me ouvisse. E eu quase sinto, na verdade, eu sabia que se eu tivesse ficado lá tempo suficiente, eu teria aprendido a falar com ela. Eu teria aprendido a fazer ela me ouvir. É isso que eu realmente sentia. Como se eu pudesse ter feito ela me ouvir. E o cara segurando as pás do desfibrilador, eu ouvia esses pensamentos. Esses eram os... Você podia ouvir Você os pensamentos conhece. das pessoas. Sim, Os pensamentos ele das estava pessoas. se culpando por tudo isso. Como se fosse assim, se esse cara morrer, a culpa é minha. E eu tentava dizer pra ele que se eu não voltar pra esse corpo, é uma escolha minha, não é culpa sua. Eu queria que ele soubesse que não tem nada a ver com ele. Sabe? Também deixar ele continuar. Tentando, e tinham outras pessoas, certo? E nenhuma dessas pessoas, do jeito que eu senti quando voltei, do jeito que eu descrevi, elas simplesmente não estavam emocionalmente envolvidas, sabe? Mas do jeito que eu vejo agora, é que eles não estavam emocionados. Eles estavam apenas focados em me salvar. E eles me salvaram. Então, se eles estivessem lá, tremendo, abalados, com uma mulher, com a mão no rosto, com as pás do desfibrilador, acho que ele estava mantendo a calma, mas ele estava abalado. Mas se aquelas outras pessoas estivessem tão abaladas quanto aqueles dois, provavelmente eu não teria sobrevivido, sabe? Então, aquelas pessoas que eu inicialmente achei que não se importavam, elas estavam apenas focadas e não havia nenhuma demonstração emocional forte. Sim. Sabe? Então eu não precisava prestar atenção nelas. Isso é interessante, só como uma observação, sabe? Existem todos os tipos de pessoas, certo? E quando eu olho pra, sabe, pessoas que, sabe, bombeiros, né? Pessoas que correm em direção a uma tragédia. Ou até mesmo pessoas comuns, né? Existem certas pessoas que têm a capacidade de não ter um, tipo, pra mim, tipo, tudo é difícil. Você não vai querer que eu seja bombeira. Mal vai querer que eu faça o café da manhã, de manhã. Sabe? Mas, como neurocientista, Bem, mas É a amígdala. amígdala. Não, bem, eu acho engraçado porque eu queria fazer faculdade de medicina e queria ser cirurgiã. sim, Mas eu não tinha mãos firmes. Sim. E acho que parte disso era porque eu não tinha essa personalidade. Sim. E é por isso que, quando você conhece neurocirurgiões e pilotos de caça, né, eles têm uma personalidade muito específica, porque você precisa ser capaz de regular isso. Mas o que me interessa, e outras pessoas com quem conversamos que tiveram EQMs também falaram, é que nesse estado em que você estava,
Você conseguia captar assinaturas emocionais. Você quase podia sentir a intensidade, né? E onde direcionar a atenção. Até mesmo como na minha vida eu escolhi amigos, era muito mais intenso fora do corpo. Era a tristeza daquela mulher, o desespero dela por eu estar morrendo. E quando eu estava fora do meu corpo, ela não parecia a mesma quando eu voltei para o meu corpo. Ela parecia com minha tia, que estava em cuidados paliativos na época em que eu estava tendo um ataque cardíaco e que já tinha tido vários ataques cardíacos. Então, ela provavelmente já tinha ido e voltado várias vezes. E ela estava sentada lá e eu estava amando ela, tipo, essa é minha tia. E ela é a irmã gêmea da minha mãe. Ela faleceu em 2017 e mais tarde naquele ano, depois que eu tive meu... Bem, foi naquele ano... Ela morreu, sim. Eu acredito que sim, sim. Ela era como uma segunda mãe. Eu a amava, tipo, como se fosse uma mãe para mim. E foi ela quem Parecia apareceu ser pra ela você. quando eu estava lá em cima olhando para ela. E isso teria me feito querer voltar. Sabe, se eu tivesse visto a moça que eu não conhecia, provavelmente ainda teria tentado consolá-la, mas eu não teria me importado em voltar. Minha tia, acho que me convenceu a manter minha atenção lá. Então você está assistindo eles desfibrilarem. Você está vendo tudo isso acontecer. Você meio que está interagindo com essa mulher e ouvindo todos os pensamentos. Então, o que acabou acontecendo foi uma série de minutos, certo? Que você estava assistindo. Você teve alguma daquelas experiências clássicas de EQM das quais a gente fala? Teve um túnel? Sabe, você mencionou que havia amor, né? Você teve esse tipo de conexão espiritual, de amor. O que mais aconteceu nesse Não momento? teve túnel. Eu estava assistindo tudo o que estava acontecendo na sala de emergência, tentando me comunicar com as pessoas. E aí, em algum momento, eu simplesmente olhei para cima. E quando eu olhei para cima, eu fui lançado para cima. É como se eu tivesse disparado pelo espaço. É como se eu tivesse visto o teto por um segundo rápido, e então eu estava no espaço. Eu estava em um vazio. Era uma área extremamente preta, densa. Mas eu sabia que não estava neste planeta. Eu sabia que estava no espaço. E esse vazio parecia uma escuridão densa, quase palpável. Como se eu estivesse me movendo por essa escuridão. Parecia veludo enquanto eu passava por ela. E estava se comunicando comigo o tempo todo, como sussurros, vozes, imagens na minha visão periférica. Mas quando eu direcionava minha atenção diretamente para as imagens que estavam na minha periferia, elas desapareciam como fumaça. E eu entendi isso. Como eu disse para mim mesmo, eu disse, tudo o que eu via que me surpreendia, eu dizia. Eu disse, então, tudo está aqui, mas nada está aqui. E eu sabia disso. Eu sabia que isso era como uma fonte de uma realidade física. É como se alimentasse isso, alimenta realidades físicas. Isso até está conectado com as outras dimensões e se alimenta de lá, ele puxa de lá. Eu não entendo tudo isso. Eu não sou cientista. Eu sou um cara de TI. Então, não sou eu que vou chegar aqui e começar a falar para as pessoas sobre coisas que eu não vivi na prática, sabe? Por isso que eu digo que preciso manter os pés no chão e tentar conversar sobre isso Bem, com quero pessoas que dizer, são olha, especialistas, você, que são a ex, cientistas, quero sabe? dizer, você é a especialista em você mesma e na sua experiência. Sim. A coisa que imediatamente me chamou a atenção é que o que você está descrevendo é a melhor explicação que Rabis, padres e ministros tentaram dar para explicar o que é o nada, antes de Deus criar alguma coisa. E a descrição no Antigo Testamento é, sabe, como poderia haver o nada, certo? Tipo, como você descreve o nada? O que o nada poderia ser para dar origem a alguma coisa? E se algo é nada, você não pode descrevê-lo. Mas o que você está descrevendo é a melhor explicação que já ouvi. É denso, sabe? Uma escuridão densa que não tem lugar nem espaço. E você não pode, sabe, como se você testemunhasse a fonte de algo. Esse é o melhor jeito que eu consigo Foi entender. lindo. Parecia lar. Para mim, eu não queria sair do vazio. Mas em algum momento, eu comecei a flutuar para fora do vazio e ainda estava fixado nele. Minha atenção não foi para nenhum outro lugar, só no vazio quando eu saí. E toda ideia que entrava na minha mente, o vazio respondia. Seriam redemoinhos e cores. E se eu tivesse uma pergunta, a clareza estaria no redemoinho, no vazio. Eu entendia instantaneamente. Você estava interagindo com ele. Sim, sim. E quando eu era criança, com 18, 19 anos, eu desenhei essa imagem de buracos negros em uma série, porque na minha cabeça eu pensava, eles não podem ser aleatórios. Os buracos negros precisam se comunicar uns com os outros. Eles precisam interagir uns com os outros. E eu disse, existem pequenos buracos negros que podem ser móveis, mas esses grandes são fixos.
e eles trabalham juntos. Cerca de 8 ou 9 anos depois, eu li um artigo da NASA que basicamente confirmou tudo o que eu estava tentando explicar com esse desenho que eu fiz. E eu tenho o desenho que eu fiz. Na minha mente, esses são buracos negros. Eu estou mostrando o que é o horizonte de eventos e estou mostrando como as energias de cada buraco negro interagem no horizonte de eventos. Neil deGrasse Tyson estava falando sobre isso. Você está nesse vazio, e você mencionou que colocou sua atenção, sua consciência de volta em si mesmo no quarto do hospital. E foi aí que eles te reanimaram. Sim. Você acha que foi a sua atenção que te reanimou? Ou você sente que foi reanimado e então isso puxou sua consciência de volta? Essa é uma ótima pergunta, porque a melhor palavra para descrever o que eu senti que eu era quando estava no espaço é atenção. E eu já disse isso muitas vezes. Eu acredito que você pode usar palavras como percepção, consciência, alma, todas essas coisas. Mas nesse estado, a atenção era o que guiava a experiência. Onde quer que eu colocasse minha atenção, era ali que minha experiência acontecia. Eu entendia tudo. Se eu dissesse eu, a distância entre mim e o que eu olhava desaparecia. Como no filme, eu sempre digo isso porque é a única maneira que consigo explicar. O filme O Grito, quando a garota sai daquele poço e vem em sua direção e eles fazem a distância entre ela e você se comprimir até sumir, a distância entre mim e qualquer coisa que eu olhasse desaparecia de forma telescópica. E eu não sei quanto espaço eu estava cobrindo, mas não importava o quão longe estivesse. Era como se com 3 pequenos movimentos eu já estivesse lá. A descrição de como você pode se mover através do tempo e do espaço, sem os limites do espaço-tempo. Você poderia dizer que a consciência dele estava lá? Eu viajei, tudo que eu queria fazer era viajar. E eu via luz. Eu não queria ir para a luz. Como era a luz? Uma estrela grande. Tipo Era amarela, branca, tipo, vermelha? brilhante. Branca, branca, brilhante. Brilhante. Muito. Era como uma estrela. Parecia uma estrela de longe. A luz, para mim, estava extremamente longe, mas eu sabia que era luz, porque eu não conseguia parar de olhar para ela. E ela me puxava para perto se eu não viajasse, se eu quisesse viajar. Então, eu continuei me movendo. Mas se eu parasse, eu flutuava naquela direção. Eu não queria flutuar naquela direção. Então, eu continuei viajando. Eu queria aprender, eu queria experimentar, eu queria ver. E tudo que eu fazia era viajar. Eu vi asteroides, eu vi tudo. Eu queria entender aquilo. Eu vi um asteroide que se parece com um asteroide do qual a NASA tirou imagens. Ele tem uma faixa no meio. Eu vi e me movi ao redor dele e observei. E eu vi uma imagem da NASA, e parece exatamente o mesmo asteroide. Quando eu saí do vazio, para mim, era isso mesmo. Na minha opinião, era um buraco negro. E o motivo pelo qual eu digo isso é porque o espaço era preto, mas o vazio era mais preto do que o espaço. E havia mais de um. Tipo, eu podia olhar para o espaço e ver vários desses vazios em lugares diferentes. Então eu entendi que não era só um vazio, tipo, sabe? Mas esse vazio, de alguma forma, parecia estar muito conectado a essa experiência. E o motivo pelo qual eu digo isso é porque, quando eu saí do vazio, havia uma região de formação estelar ali. E eu não conhecia essa palavra. Quando eu olhei para aquilo, eu não disse, isso é uma região de formação estelar. Quando eu olhei, eu disse, e foi isso. E então o espaço entre eu e aquilo desapareceu e eu estava lá. Mas eu estava meio que do lado de fora, nas nuvens. E essas nuvens eram como um vermelho escuro embaixo, irradiando para rosa até branco. Depois azul escuro, irradiando para azul claro até branco. E então nuvens brancas. Mas no meio dessas nuvens havia luzes tênues se formando. E eu sabia que essas eram estrelas. E na minha consciência era como se fossem bebês. E eu não deveria atrapalhar. É como um berçário. E eu não ia entrar. Do jeito que eu fiz, com todo o resto, quando eu disse e o espaço desapareceu, foi quase como se eu tivesse dado um zoom e chegado bem perto. Ali eu não fui. Eu parei na beira de onde as estrelas estavam se formando, e parecia um berçário, como se eu não devesse entrar lá e atrapalhar aquilo. Então eu fiquei observando por um tempo. Era lindo só ver as estrelas se formando. Então eu olhei para cima e vi aquele asteroide. O nome que a NASA parece ter dado a esse asteroide é Bennu. Parece com um asteroide que eu vi. O lugar onde eu estava, eu me referi a ele quando estava fora do meu corpo, eu disse, então é aqui que as estrelas nascem. O lugar de que nossos ancestrais falam, até mesmo antes do Egito, eles dizem que há uma estrela lá chamada Deneb. É a estrela mais brilhante da constelação do Cisne. Muitos monumentos antigos são projetados de forma que Deneb seja visível, sabe? Eu estava nesse lugar que parecia ser essa área, a constelação de Cisne. Só 1 ou 2 atrás, fiquei sabendo da constelação de Cisne.
É conhecido como o berçário das estrelas. Eu adoro isso. E este é um lugar para onde muitas culturas antigas dizem que a alma viaja depois que ela parte daqui. Muitas culturas, não só egípcia, nem só globais, tem também a cultura lá na Turquia, eu esqueci o nome, ok? Eles dizem que é ainda mais antiga do que o Egito. E eles têm monumentos que apontam diretamente para o Neolítico. Bem, eu também estava pensando nas pirâmides, tipo as de Tikal, na Guatemala, né? Tipo, muitas delas são baseadas em astronomia, e é isso. Então, essa região é importante. É a Via Láctea, faz parte da Via Láctea. Os nativos americanos falam sobre isso. Todas as culturas falam sobre isso. Então, nem quero tentar parecer que eu sou especial só porque fui até o lugar, sabe? Mas a descrição disso parece ser exatamente o que nossos ancestrais falam. Então, o que me chama a atenção é que, e isso acontece, sabe, quando conversamos com pessoas que saíram do corpo dessa forma, isso é muito mais do que 5 minutos de informação. E, para mim, esse é um dos indicadores mais poderosos de que algo está acontecendo quando morremos. Certo? Para as pessoas que voltam, porque seja qual for a experiência que você está contando, leva mais tempo do que você realmente ficou fora para vivenciar isso. Certo? Isso aconteceu com Elizabeth Crone. Ela ficou fora por alguns minutos, mas disse que lhe disseram que foram 2 semanas. E as experiências que ela teve ocuparam 2 semanas inteiras. Sim. E tem ainda mais, tipo, mesmo quando eu estava vendo a luz, eu percebi em algum momento, e isso foi quando eu estava sendo ressuscitado, mas eu percebi em algum momento, quando eu tirei minha atenção da luz, que estava acima e à direita, e voltei para a sala de emergência, que estava abaixo à esquerda, minha atenção passou por mim. Então eu fazia assim. E quando eu fazia isso, minha atenção passava por uma esfera de luz. Isso era fascinante para mim, era uma daquelas coisas estranhas. Então eu fiz isso umas 4 vezes. Eu subi de novo, eu desci de novo, eu fui lá, olá. E eu passava por mim mesmo toda vez. E eu era apenas uma esfera brilhante de luz. E eu não sei o quão grande eu era, mas no contexto do espaço eu me sentia como uma nanopartícula, sabe? Mas não havia ansiedade. Tipo, eu tentei me visualizar no espaço como essa esfera de luz. E parece como um vagalume em uma vastidão negra. É como se estivesse sozinho, mas não há ansiedade. Não existe solidão. Você é uno com tudo. As pessoas falam sobre sentir falta da família. Ou algumas pessoas dizem, bem, eu gostaria de ver minha mãe como minha mãe, não como uma esfera de luz. Sabe, porque isso não é pessoal, entende? As experiências que você tem fora do corpo são tão completas quanto precisam ser. Tipo, você não tem a ideia humana de sentir falta de alguém, não é possível quando Certo. você está. É uno com a realidade. O que você está descrevendo é que somos almas e somos colocados em corpos. E, presumivelmente, isso não acontece só uma vez. Tipo, sabe, o universo tem algum eu acho lugar que isso para. acontece Certo. bastante. Eu me Provavelmente lembro. isso acontece bastante. As pessoas que você considera seus pais são aquelas que contribuíram com o DNA que formou o corpo, o recipiente onde sua alma foi colocada. Mas, tipo, não é bem assim, né? Tipo, isso não é realmente quem nós somos, né? Tipo, eu chamo aquela de minha mãe ou aquele de meu pai, mas todos nós somos almas e fomos colocados aqui nessa configuração. Mas nada impede que, em outra vida, eu não fosse o pai ou a mãe e aquela alma não fosse a criança. Sim, eu tinha 5 anos quando perguntei isso para minha mãe, talvez 6. Eu disse, se você morresse aos 70 anos e eu morresse aos 97, eu seria mais velho que você no céu? Sabe? Eu tinha uns 6 ou 7 anos, tipo 5 acho, quando fiz essa pergunta. Mas pra mim é bem científico pra mim, tipo, eu não acredito muito nas explicações que existem por aí sobre como a reencarnação funciona, sobre como funciona o que existe entre uma vida e outra, sobre como a gente escolhe. Eu acho que a gente escolhe nossa próxima vida agora, com a nossa consciência de agora. A gente está escolhendo, e se você está consciente nesse momento de escolha agora, todo o processo entre uma vida e outra, tudo na minha opinião, é algo que você meio que já planejou. E seria mais como seria apenas uma transição mais suave. Mas quando você sair daqui, se tudo que você fez foi se envolver totalmente na crença, e só isso, sem nenhum entendimento real da sua autonomia ou do seu poder de ação nessa experiência, então você provavelmente só vai ser reencarnado. E tudo bem, não existe punição, porque já ouvi pessoas falando sobre algum tipo de sereia, sabe? Uma ilusão ou
um ciclo de, sabe, nascimento e morte e renascimento como se fosse algum tipo de punição. Agora, se eu estou aqui e estou perdido nisso e acho que sou viciado em alguma coisa até, e eu morro viciado em alguma coisa, eu morri querendo voltar aqui. É isso que isso significa. Se você ainda deseja coisas quando sai daqui, você quer voltar. Se você já resolveu tudo isso, então você pode escolher diferente quando sair daqui. Mas não vai. Mas se o seu espírito estiver tão preso a essa experiência, as outras partes de você vão voltar para essa experiência. A noção do budismo Zen é que você vai repetir isso. Sim. Isso até você escapar. Sim, Mas mas você para mim não é sabe. uma fuga. Quis dizer escapar de qualquer ciclo de sofrimento. É um ciclo. Que existe um lugar sim, onde está certo. Mas Sim, não existe sim. outro ciclo em que eu preferiria estar além deste. E eu morri odiando este lugar. Eu morri porque eu odiava este lugar. Mas quando eu voltei, nada daquilo estava lá. Nenhum daqueles pensamentos, nenhum apego estava lá. Então não existe ciclo melhor para estar do que este. Então, se você está nesse ciclo e você ama tacos, só nunca deixe de amar tacos. E você vai voltar e continuar tendo experiências com eles. Se você ama sua tia e você sair daqui, você vai voltar e ter experiências com tias que você ama. Sabe? Tipo, nossa atenção cria a experiência. Ponto final. Nossa experiência, nossa atenção, na minha opinião, cria o conteúdo da EQM. Se todos os cristãos tendem a ter EQMs cristãs, sabe? Todos veem Jesus e todos acham que eu sou o diabo porque eu não vi Jesus, sabe? Eu recebo muito, sabe, críticas dos cristãos porque eu não digo Deus, eu não digo isso. Vocês, cristãos, têm algo melhor para fazer do que ficar implicando com alguém que teve uma EQM? Cara, é difícil. Tipo, tem momentos em que eu literalmente fico, eu não sou o diabo. Eu não sou o diabo. Sabe, eu tenho que garantir pra eles que eu não sou o diabo. Sabe? E é tipo, eu só era um cara irritado que ficou tão sobrecarregado que isso afetou meu sistema nervoso, meu corpo e meus órgãos, e eu morri. E nesse processo, meu apego às coisas que me mataram desapareceu, incluindo identidade, todas as filosofias, todas as orientações. Se não for para nos ajudar a entender essa realidade e enfatizar esperança e responsabilidade, eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. É só contar história. É uma narrativa ruim. Qualquer coisa que seja sobre ansiedade e medo, não é se eu morri. O que mais há para temer aqui? Absolutamente nada. Então, se não há nada para eu temer aqui, nenhuma história de ansiedade e medo, especialmente se for projetada em outro grupo de pessoas ou em uma pessoa, nunca vai me parecer certo, sabe? Eu não vou temer as pessoas que você quer que eu tema. Sou eu ali. Você disse algo antes de começar a descrever toda a EQM. Que sua raiva te matou, que sua personalidade te matou. Sim. Mas inicialmente eram problemas digestivos. Não ter nenhuma paz interna, paz mental. Você acaba perturbando processos normais. Eu comecei com problemas digestivos, perdi minha vesícula biliar. Passei anos assim. Quando removeram minha vesícula, eu tinha 2 pedras do tamanho de bolas de ping-pong. E uma delas estava no colo da vesícula biliar. Então a dor era insuportável. Eu gritava. Tudo o que eu conseguia fazer era gritar, às vezes por 3 horas seguidas. Então a dor passava. E eu pensava, ok, vamos voltar à minha vida. Eu nunca ia ao médico. Então, da última vez que isso aconteceu, foram tipo 8 horas seguidas só vomitando, gritando, pressão arterial subindo, achando que ia morrer, sabe? E eu fui pro pronto-socorro e a médica entrou e disse, precisamos tirar sua vesícula. E foi a primeira vez que a vi. E isso me deixou tão irritado. Eu fiquei tipo, eu disse, você não fez nenhum exame. Você entrou pela porta e já está falando em me abrir e tirar um órgão. Eu falei, vamos fazer alguns exames. Eu fui e fiz os exames e ela disse, a cirurgia está marcada para amanhã. Ou era tipo, alguns dias depois. Temos que tirar isso. Ela simplesmente sabia, cara. E eu achei que ela era especial pelo jeito que entrou lá, tão calma e simplesmente sabia. Então, parte da raiva originalmente se manifestou meio que nessas reações fisiológicas. Com certeza. Estômago, sabe? Essas coisas hipertensão, não são incomuns, certo? E pressão, eu ia trabalhar. Depois que eu tirei a vesícula, os pontos começaram a se soltar. Minha pressão estava tão alta que eu sangrava. Às vezes eu usava 3 camisas só para tentar segurar o sangue. E eu sangrava pelos pontos por causa da minha pressão alta. Quando eu chegava no trabalho, eu media a pressão, porque eu já sabia que eu estava lidando com hipertensão. Eu media minha pressão quando saía de casa, ou quando estava prestes a sair. E ela estava normal, tipo 120 por 108, por aí. E aí eu chegava no trabalho. E assim que eu entrava, já estava 240 por... Eu sentava na minha mesa e estava 240 por 160. Pergunta boba. Seu trabalho era particularmente estressante ou desagradável para você? Eram pessoas brancas.
Eu odiava tanto pessoas brancas que meu corpo reagia desse jeito perto delas. Eles podem ser realmente idiotas. Então, eu entendo. Olhando para trás, todo mundo é burro, sabe? Aí quando você olha, tipo, eu ficava bravo com colonialismo e escravidão e coisas assim. Mas, tipo, a escravidão era um jogo de gente rica, muito rica. Muito poucas famílias brancas podiam sequer pagar por escravos. Então isso não é uma coisa de branco, é uma coisa de branco rico. Quantos brancos tomavam decisões sobre para onde ir para colonizar? Bem, tipo, menos de 1%. Então, é como se eu estivesse projetando em toda uma raça a toxicidade que eu associava aos tomadores de decisão. Aquelas pessoas gananciosas e insaciáveis. Mas nem toda pessoa que você encontra é assim. E elas não apoiariam, e a maioria das pessoas nem apoia muitas das políticas que estamos vendo agora. Então, é como se nenhum grupo é um bloco único. Então, colocar todo mundo do grupo no mesmo saco sempre vai ser, para mim, algo sem medida. Acho que vale a pena mencionar, porém. Você tinha consciência de sentir, sabe, um trauma geracional? Você tinha consciência de carregar, sabe, meio que um lugar histórico no qual você estava chegando? Meu avô biológico era meeiro. Meus tios e tias trabalhavam na fazenda desse meeiro. Então, para mim, meus primos e eu somos a primeira geração da nossa família a efetivamente sair da escravidão. Então, a consciência está lá. As histórias que você ouve sobre crescer em uma fazenda de meeiro não são boas histórias. E não vão fazer você se sentir bem em relação a um grupo de pessoas que fez você passar por isso, sabe? Que te colocou nessa situação. Sabe? Então minha avó contava muitas histórias. E tudo o que isso fazia era me deixar mais irritado. Sabe? E isso justificava, tipo, eu passei por isso. Eu estava lendo livros sobre a colonização da África. E ao invés de dizer que os líderes dessas nações, ou as pessoas que comandavam essas nações, planejaram essas coisas, era tudo, todos os brancos são colonizadores. Todos os brancos são isso. E o que eu aprendi quando morri é que se você diz algo que não é equilibrado e você não consegue se colocar, como um amigo meu que teve uma EQM que me ajudou a me firmar e me ajudou a integrar a minha, se não fosse por ele, eu provavelmente teria cometido suicídio depois da minha EQM até. Era um cara chamado Zacarias. Ele também teve uma EQM. E a minha EQM era meio complementar à do Zacarias. Só de conversar com ele, isso realmente me ajudou a entender, tipo, a importância de ter virtudes. Algumas coisas que acontecem com pessoas que têm EQMs é que a gente tem algo diferente. Às vezes é uma estrutura diferente, sabe, guiando o nosso comportamento. Mas se você não tem uma estrutura guiando o seu comportamento e não tem uma amígdala funcionando, você pode fazer coisas que machucam as pessoas sem perceber. Sabe, eu sei que minha amígdala teve a atividade reduzida. Eu sei que é por isso que minha personalidade mudou tão drasticamente. Eu não consigo mais apontar o dedo para as pessoas. Eu não consigo. Tipo, eu não consigo culpar ninguém. Porque uma coisa que eu sei é que assim que eu aponto o dedo, eu perco a autonomia. Eu não consigo mais resolver o problema se eu colocar a culpa em outra pessoa. Quero que você nos leve de volta para a sala onde você estava sendo reanimada, certo? Porque eu quero abordar todos esses pontos assim que você sabe, literalmente colocarmos você de volta no seu corpo. Então, você tem todas essas experiências no vazio, como você está descrevendo, o que parece sim algo como pular entre buracos negros. É inacreditável. Então, em algum momento, você está assistindo eles tentarem literalmente trazer seu corpo morto de volta à vida. Quantas vezes eles te desfibrilaram? Eu vi uma vez. Ok. Eu vi uma vez quando eu... E foi isso que me fez dizer 4 minutos, porque o protocolo para desfibrilação é que se você não responder depois de cerca de 1 minuto e meio, eles desfibrilam. E então, se você não responder depois de um certo tempo, após a desfibrilação, eles fazem de novo. Então, eu abri meus olhos e o cara que estava segurando as pás do desfibrilador estava se inclinando para desfibrilar de novo. Então, minha suposição é que aquela era a segunda vez. Ótimo. Sim. E qual foi a primeira coisa que você disse? Foi tipo, esses idiotas me acordaram. Esse foi o primeiro pensamento que tive. Esses idiotas me acordaram. Mas eu olhei para a mulher no canto, que estava segurando o rosto, e eu soltei quase instantaneamente quando abri os olhos. Você está bem? Bem, você finalmente tinha um corpo e Para uma boca poder para dizer as falar coisas que com você ela. vinha. Exatamente. E simplesmente saiu, sem pensar. Aí eu olhei pro cara com as pás do desfibrilador e perguntei, você tá bem? Sabe? E ele me interrompeu e disse, não, você está bem? Você acabou de morrer. Eu nem percebi. O cara à direita disse, você não sentiu isso? E acho que ele estava falando sobre a desfibrilação. Eu estava prestes a dizer, sentir o quê? Porque eu não senti nada.
Eu não senti nada. E eu olhei para baixo e vi um tipo de bolsa de gel no meu peito, que tinha marcas de pressão que pareciam do mesmo tamanho que as pás do desfibrilador na minha frente. E eu olhei e disse: Você realmente acabou de morrer. Tipo, minha mente entendeu. Minha mente humana entendeu e foi como: Você realmente acabou de morrer. Todas aquelas coisas que você viu, você realmente experimentou aquilo. E foi incrível, tipo, estar de volta ao corpo. Então, o que acontece depois? A parte engraçada da história, que eu só comecei a compartilhar agora, porque eu achava que era. Eu não gosto de compartilhar coisas que são confusas, sinceramente, porque eu sinto que as pessoas que deveriam estar aqui para trazer clareza, muitas vezes acabam confundindo, sabe? E eu só quero transmitir uma mensagem que faça sentido. Então, mesmo com todas essas coisas místicas, pra mim tratem uns aos outros melhor e esse planeta vai ser melhor. Eu não me importo com o quão místico você é. Se a gente tratar uns aos outros melhor, esse planeta vai ser melhor. Ok, mas quando eu voltei e eu estava, sabe, eu disse pra senhora, você está bem? Eu falei com as pessoas e perguntei pro cara se ele estava bem. Eu me recostei e estava exausto. E tinha um rosto, tipo, o rosto desse cara estava literalmente assim, bem perto de mim. E eu fiz assim, tipo, pra meio que olhar pra ele. E os olhos dele ficaram enormes. Era um cara branco, que parecia o Salsicha do Scooby-Doo. E eu não sei se ele era uma pessoa de verdade ou um espírito. Tipo, até hoje eu não sei. Mas ele olhou pra mim, os olhos dele estavam bem arregalados, e ele disse: O que você viu? E eu olhei pra ele e arregalei meus olhos, porque eu não conseguia explicar tudo. Então eu arregalei bem os olhos igual ele, e eu disse: escuridão. E escuridão. E isso foi tão engraçado pra mim, mesmo depois de morrer, eu achei isso tão engraçado. Tipo, eu pensei, já tô sendo um babaca de novo, sabe? E eu voltei, sabe? Mas isso foi engraçado. Mas eu não sei se ele era uma pessoa de verdade ou não. E depois disso, eu meio que, acho que só adormeci. Acabou. E esse foi o fim. E aí tem algum tipo de processo de recuperação. Um processo em que eles precisam consertar alguma coisa ou, tipo, te trazer de volta à vida, no sentido de. Eles fizeram algum procedimento no seu coração naquela hora? Bem, quando eu cheguei, eles acharam que eram obstruções. Então colocaram stents em 2 válvulas. 2 stents foram colocados e eles tentaram colocar um terceiro stent, mas não conseguiram porque a válvula estava toda rasgada. Então, eu tenho 2 stents e acho que eles retiraram um terceiro. Bem, mesmo que não tenham retirado, a cirurgia substituiu a válvula por uma válvula de porco. Sam? Sim, a opção era uma válvula de porco ou uma válvula mecânica. E com a válvula mecânica você tem que tomar um anticoagulante pelo resto da vida. Eu já tinha tido uma experiência ruim com anticoagulante. Eu estava tomando anticoagulante para hipertensão por algum motivo. Sam. E eu me furei com um pedaço de vidro que quebrou e o sangue espirrou até o teto da minha casa. E eu pensei, não vou mais tomar anticoagulante. Sam. Sorry. Então eles colocaram uma válvula de porco e colocaram seu Grande coração Ralph. de volta no lugar. É. E então, qual é o processo pelo qual você começa a tentar entender o que foi a sua experiência quando você morreu? Eu tive que voltar ao trabalho. Então eu realmente não tive tempo para assimilar. Quando você voltou ao trabalho depois de morrer? Muito rápido, assim que eu pude. Eu diria que alguns dias depois que cheguei em casa, uma semana depois que cheguei em casa, eu já estava dirigindo. Tudo ainda doía. Meu peito doía muito. Não vou dizer uma semana. Demorou muito tempo para eu conseguir. Mas foi muito rápido para eu me sentir confortável o suficiente para me mexer. Mas a dor no início era tão extrema, eu não queria estar vivo. Tipo, eu pensava, por que eles sequer me salvaram? Tipo, por que você salvaria alguém? E tinham aberto meu peito, sabe? Tipo, o que é isso? Por que fariam isso comigo? Tipo, eu queria morrer porque acordei uma manhã e espirrei e literalmente senti como se meu peito inteiro tivesse se aberto de novo. E tudo que eu conseguia fazer era soltar um lamento. Tipo, toda vez que eu compartilho essa parte da história, eu fico emocionado porque o grito parecia que nem vinha de mim. Era como se eu estivesse ouvindo aquilo. Tipo, que som é esse? E era o som mais triste de todos. E doía. Como foi isso, sabe? Você tinha um filho, um menininho. Sim. Foi isso. E como você lidava com o que tinha vivido e com aquilo para o que precisava voltar? Eu não achava que ia sobreviver depois da experiência. Então, por muito tempo, meu coração não batia direito. Parecia que eu tinha 2 corações. Era a batida, o ritmo não estava, simplesmente não estava no ritmo certo. Então eu sabia que aquilo não era saudável e eu não conseguiria, eu não ia sobreviver se continuasse daquele jeito. Então eu não esperava viver. E aí eu adotei um cachorro. Eu contei essa história recentemente. E era grande, era um pitbull. Ele ficou grande.
E o meu pensamento era, eu vou morrer. Então talvez eu possa treinar esse cachorro para ser um protetor do meu filho e da mãe dele. E eu fui duro. Bem duro com o cachorro, porque eu queria que ele fosse tão bravo quanto eu e fosse um protetor. E era um pitbull. Você não precisa realmente ensinar um pitbull a proteger. E eu estava exagerando e me sentia horrível. E eu vendi o cachorro, porque percebi que não era seguro ele ficar comigo. Não era saudável para mim, porque eu achava que estava morrendo e queria que ele me substituísse. E isso não é saudável para um cachorro, sabe? Então, tinha um cara que vinha cortar a grama dos meus vizinhos e ele sempre adorou o cachorro. Tipo, o cachorro gostou dele instantaneamente. E eu não queria deixar o cachorro ir, mas senti que ele precisava ir para aquele cara, porque eu não estava saudável. Nem mentalmente, nem espiritualmente, nem de nenhuma forma. Eu não estava saudável. Seu menino ainda era jovem. Então, quanto tempo ficou assim antes de você ter algum tipo de abertura onde conseguiu incorporar o que aconteceu quando você morreu? Demorou 3 anos e meio para eu conseguir falar sobre isso. Uau! E por 3 anos e meio, eu provavelmente fiquei ainda mais deprimido. Depois da cirurgia no coração, a depressão foi tão extrema, eles me disseram que eu ficaria deprimido depois da cirurgia no coração, mas eu já estava deprimido há 34 anos. Sabe, eu estava em uma crise existencial há 34 anos, desde que me afoguei aos 6 anos de idade. Eu odiei este lugar por 34 anos. Então, nada do que ele dizia me fazia sentir que a depressão ia fazer diferença. Mas depois da cirurgia no coração, a depressão foi tão extrema. E levou muito tempo para eu até mesmo. Tipo, quanto à felicidade, eu não gostava de pessoas felizes. Eu achava que a felicidade era falsa, porque eu nunca tinha realmente me sentido feliz de verdade, por um período prolongado de tempo. Quero dizer, a cidade de onde eu venho, Yanceyville, fica no condado de Caswell, que era o condado mais pobre. Então, tipo, eu nunca tinha sido feliz. Mas o que eu sentia era que o amor da minha mãe era seguro. Ela me amava. E então, quanto à felicidade, eu parei até de me importar com isso. Mas eu entendi o que era o amor. E eu me sentia seguro com o amor. Mas eu não sei, só a raiva, eu não sei, ela me cegou. Eu não conseguia ver a realidade como ela era. Tudo que eu conseguia ver era como eu julgava, como isso me fazia sentir. Sabe, depois que eu me desliguei de tudo aquilo, tipo, tudo que eu vejo é a realidade. Então, o que mudou? Tipo, o que Eu aconteceu depois de simplesmente 3 anos e meio? Eu Porque compartilhei. você Foi também durante a entendeu. Covid, foi em 2021, 2020, 2021. Foi durante a Covid. E o aplicativo Clubhouse tinha sido lançado ou tinha ficado popular. Uau! Então você morre, tem essa experiência, faz essa cirurgia e volta. Você está guardando tudo isso na sua alma. Tentando ir trabalhar. E o que você achou dessa experiência? Você ficou tipo, qual Eu foi não a vou contar história que para as você pessoas contou? sobre isso, porque não quero que pensem que eu sou louco, sabe? Eu não entendo isso, então eu nem consigo falar sobre isso de uma forma inteligível. Eu não sabia o que tinha acontecido comigo, sabe? Então levou. Eu e meu amigo Zacaria, a gente conversou, sabe? A gente faz pausas, mas a gente conversou quase todo dia por uns 5 anos. E isso é falando sobre. A gente conversava sobre tudo, coisas do Egito Antigo, coisas antigas. Você conheceu ele durante a Sim. Covid? No Clubhouse. Aplicativo. Uau! Nós dois estávamos compartilhando Ok, que então tá, tivemos você encontrou esse experiências em. aplicativo Clubhouse, que todos nós meio que rimos porque pensamos, será que isso vai pegar mesmo? Mas Sim. alguns de nós tentaram. Sim. Eu adoro isso. E eu nem uso tanto agora porque o ambiente mudou. Mas eu sempre vou falar muito bem do Clubhouse. Então você Porque eu comecei a começou, então você compartilhar minha começou a se experiência. conectar. E foi nesse lugar que você começou a compartilhar. Sim, sim. E pessoas do mundo todo vieram até mim. Jamãs, místicos indianos, essas pessoas eram como gurus que conheciam esses textos antigos de cor. Então, quando eu falava alguma coisa, eles diziam, isso é aquilo, isso é aquilo. E eu ficava tipo, eles estavam me deixando de cara, porque tudo que eu dizia, eles conseguiam explicar através dos textos que conheciam. Então eu comecei a ler mais textos védicos, mais textos hindus, coisas da Grécia Antiga, coisas do Egito Antigo, e tudo que aconteceu comigo está lá. Tipo, tudo. Até mesmo Terence Howard começou a falar sobre Walter Russell. As coisas do Walter Russell. Eu tinha o livro do Walter Russell na faculdade e não li porque era muito denso. Depois da minha EQM, eu fui ver Secrets of Light. Está descrevendo como eu experimentei o vazio. Meu Deus. Como eu cheguei, está descrito. E é estranho para mim agora. Sabe, tudo isso porque havia tanta coisa que eu tinha em minha posse antes de ter a EQM, que agora eu sei por que eu tinha.
Eu tinha aquele livro porque eu precisava ter aquele livro para me ajudar a entender o que aconteceu comigo depois que eu morri. Mas eu consegui. Eu tinha 18, 19 anos e não entendia. Bem, você também teria tido todas essas experiências que sua alma foi acumulando, certo? Nesta encarnação de quase morrer, de ter todas essas experiências místicas, de depender do amor da sua mãe para conseguir passar por tudo isso. Sim, sim, parece que. Porque eu, tipo, agora devo ter provavelmente perto de 5.000 ou mais livros. E a maioria deles é sobre espiritualidade, física quântica, psicologia e neurociência. E é isso. E eu já tinha esses livros antes de ter essa experiência. Então, quando eu tive essa experiência, agora eu tenho uma biblioteca inteira, sabe, para vasculhar e me ajudar a explicar o que aconteceu comigo. Então faz bem pouco tempo que você começou a falar sobre isso. Sim, isso aconteceu em 2017. Mas foi durante a Covid que você começou. Então, comecei por volta de 2021, foi quando eu compartilhei isso pela primeira vez. Como foi essa primeira experiência de compartilhar? Tipo, você já tinha toda essa história formada porque você estava reprimindo isso por todos esses anos? Saiu tudo de uma vez, do mesmo jeito que sai agora, só que agora tenho mais detalhes, porque às vezes eu lembro de mais coisas, sabe? Mas tem sido assim, as pessoas que me ouviram compartilhar pela primeira vez, elas dizem que eu conto do mesmo jeito toda vez. E é porque eu lembro, assim. E eu não tento enfeitar, eu só compartilho o que eu vi. Eu não compartilho o que eu acredito sobre o que eu vi. São coisas diferentes. São coisas diferentes, é. E eu realmente não tenho mais crença. Ou eu entendo ou não entendo, sabe? E se eu não entendo, posso tentar entender. Se ainda for difícil demais para eu entender, posso direcionar minha atenção para outra coisa. Tipo, eu não preciso mais me fixar em nenhuma ideia neste planeta, porque há um número infinito de ideias aqui, e eu não preciso entender todas elas. Então eu não me fixo em nada aqui. Se eu entendo, eu entendo. Se não entendo, não entendo. Eu não preciso acreditar. Eu não preciso sustentar uma ideia com base num mal entendido. Eu adoro essa ideia. E é algo sobre o qual já conversamos com muitos dos materialistas com quem falamos. No que você acredita? E o que você... E eu acho que isso foi dito de uma forma tão bonita. Não se trata de crença em certo ponto. É tipo sim ou não. A crença é a forma mais baixa de conhecimento. Sabe, eu acredito nisso, mas você poderia descobrir se essa crença está próxima da verdade ou longe dela, se você tivesse energia. Mas eu não preciso acreditar em nada. E também não preciso questionar as crenças de mais ninguém. Sabe, eu não preciso, porque todos nós vivemos em ilusão. Quero dizer, nossa percepção é imperfeita. Ela é processada aqui, não, sabe? E se estamos traumatizados e influenciados pela cultura, nossa percepção está sendo influenciada por isso. Então, nunca estamos vendo a realidade. Estamos vivendo em uma ilusão pessoal. E nossa ilusão deveria nos servir. E tantas das nossas ilusões não nos servem, sabe? E eu acho que deveríamos considerar isso. Algumas das ideias que cultivamos são contrárias à vida. Elas são sem esperança. E nós não precisamos cultivar essas ideias. Nossas ideias deveriam nos servir. Aquelas que cultivamos. As ilusões que aceitamos sobre este lugar deveriam nos servir. Eu sei que é uma pergunta tão simples que tem uma resposta tão complicada. Como você mudou depois, sabe, depois dessa experiência? Acho que eu não teria mudado se não fosse por essa experiência. Então não dou nenhum tipo de crédito para mim mesmo. Foi sem nenhuma elegância. Eu morri. E quando voltei, não tinha mais apego às ideias, mas precisei viver. Precisei viver por um tempo para perceber isso. Lembro de ter discutido com a mãe do meu filho depois que eu morri e eu estava falando alto. E lembro de me ouvir falando alto. E foi como, por que você está falando tão alto? Você não está bravo com ninguém. E eu achei isso ridículo, sabe? Mas ainda posso ser provocado, sabe? Ainda posso ficar frustrado de vez em quando e impaciente. Mas na maior parte do tempo, eu ouço meus pensamentos. Eu vejo meu comportamento e consigo corrigir antes que saia do controle, ou consigo corrigir o pensamento antes que ele se torne algo que eu precise falar ou agir com base nele. Você comentou um pouco sobre como o seu cérebro mudou, certo? Sim, você. Uma das únicas maneiras de explicar isso, e eu acho que, sabe, nós conversamos com muitas pessoas incríveis que tiveram EQMs, e Beth é um ótimo exemplo de alguém que realmente foi. Sabe, um vício químico específico, certo? Foi tirado Certo. para ela, meio que instantaneamente, certo? O resto ainda precisava continuar se desenrolando. Mas, sabe, nós conversamos com Elizabeth Crone e
sabe, ela é amiga do podcast, ou tipo, ela mudou fisiologicamente. Ela foi atingida por um raio, certo? Tem coisas que você pode apontar. Mas o que você está descrevendo, eu nunca ouvi ninguém descrever assim, que é como se seu cérebro tivesse sido reconfigurado e as partes de você que eram voltadas para o ódio, certo? Ou para generalizar sobre um grupo de pessoas, ou sabe aquela resposta da amígdala de todo mundo está contra mim e dane-se você, e eu vou ficar na defensiva, não importa o que aconteça. É como se isso tivesse acalmado, né? Mudou. A morte, isso mudou algo estrutural. O foi que você experimentou um nível de amor que te permitiu, em nível emocional, saber que existia uma alternativa, né? Só percebemos o quanto estamos tensos quando conseguimos relaxar completamente. E nunca conseguimos relaxar completamente porque estamos tão tensos. É. Você foi levado para esse estado alternativo, essa versão de uma vida após a morte, e experimentou o amor supremo. É. Talvez essa tenha sido a única maneira de você perceber o que estava carregando. É. Agora, isso mudou seu cérebro? Provavelmente. Mas foi o cérebro que mudou primeiro ou foi o amor que O amor mudou o seu experimentamos? cérebro? A maneira como eu vejo o que é um ser humano, provavelmente são pelo menos 8 partes, sabe? E o corpo é só uma delas. Mas meu corpo mudou. Meu espírito mudou. E isso não é fácil de falar. Mas se você fala sobre isso em termos do cérebro, fica fácil. Tipo, o cérebro límbico, se ele estiver extremamente ativo, você vai ter muita reação de luta ou fuga, ansiedade e, sabe, criar histórias ruins, inventar coisas sobre a realidade, mentir sobre a realidade. Isso vai ser normal. Então, eu sei que é aí que essas coisas residem no corpo. E analogicamente, esse é o seu espírito. E não há como separar o corpo desses outros conceitos. É só uma analogia. Tudo é analógico no pensamento antigo. E se não faz sentido do nano ao cósmico, é um pensamento humano. É uma ideia humana que foi inventada. E não há nada de errado com isso. Mas nossas ilusões ainda devem estar alinhadas com a realidade. E muitas das nossas ilusões não estão alinhadas com a realidade. E é aí que isso cria problemas na realidade. Você acabou de definir Deus como tudo ou Deus como nada, que é algo que você ouve muito em reuniões dos 12 passos, certo? Sim, eu falo tão bem desse programa porque digo às pessoas que conheci e que passaram por ele, elas falam a minha língua. Mas essa noção de ir do nano até o certo Sim. não faz sentido em todo lugar. Na verdade, não faz Sentido. sentido. Nunca ouvi isso dessa forma, Quer mas tenho um dizer, profundo é que respeito isso por acabou isso. de me ocorrer. A ANA, toda essa orientação, ela dá à pessoa que está passando por isso autonomia espiritual. Sim. Devolve a capacidade de agir. E isso é o que é necessário. Foi como se morrer tivesse te ensinado a parar de odiar todo mundo. É. Né, tipo, e eu acho que Jonathan faz uma pergunta tão, sabe, tão sutil, né, tipo, foi a experiência ou foi o que você vivenciou? Porque, sabe, todos nós ouvimos que o amor é a resposta, que o amor pode curar. E tipo, você vê, eu vou me arriscar aqui. Sabe, como quer que você queira chamar Deus, você experimentou o amor de Deus. Você experimentou um amor que está além do corpo físico, está além do nosso entendimento e compreensão. E uma vez que você experimenta isso, na verdade você não deveria necessariamente voltar, porque isso significa que você morreu, certo? Tipo, isso mudou seu cérebro, né? Isso infundiu seu corpo com algo que levou um tempo para se espalhar, mas você sabe. Acho que quando saí do vazio, eu não tinha muita memória de David. E acho que o vazio parecia um amor intenso. Tipo, a coisa mais próxima disso é o seu primeiro amor, ou a pessoa que você mais ama, somado a um orgasmo de corpo inteiro, multiplicado por 10.000. Era assim que parecia. E eu senti que estava curado quando saí do vazio. Eu não tinha referências pessoais para a minha experiência assim. Era como se eu entendesse tudo, mas não era porque eu tinha aprendido isso como o David. Você pode parar de levar tudo tão pro lado pessoal, Sim. né? Tipo, literalmente era você Literalmente. mesma. Você teve a experiência de passar pela vida levando tudo para o lado pessoal ou sentindo que toda luta é sua para vencer, né? Ou que E você tem eu que vou salvar o defender, mundo. eu vou Todo salvar mundo o negro, mundo. especialmente, sabe? Naquela Certo. época. Certo. Então, Salvador. a experiência. É como, bem, e se a gente te tirar de tudo que você conhece sobre si mesma? Então, o que sobra? Atenção. Era isso que eu era, na minha opinião.
E eu sei agora que, mesmo aqui, minha atenção cria minha experiência. Se eu colocar minha atenção em ideias sem esperança, vou experimentar a desesperança. Se eu colocar minha atenção em ideias esperançosas e em coisas responsáveis, ideias de responsabilidade, então é isso que vou experimentar. E se eu vejo problemas e estou em um estado de esperança, Eu quero resolvê-los, não falar mal. sabe, dos problemas, entende? Essa é a minha experiência. A maior mudança é que as coisas que me deixavam irritado, agora eu consigo pensar sobre elas. Talvez pensar em soluções para elas. Mas na minha raiva, eu nunca tive uma solução para nada. Eu só tinha raiva. Como é o seu relacionamento com a sua intuição agora? Ou com aquela voz que te guiou durante a infância? Agora é constante. Eu senti como se fosse uma tortura por um tempo, porque parecia que eu estava me julgando, mas na verdade eu só estava me guiando, sabe? Mas por um tempo, antes disso, eu ainda era muito desajeitado. Eu sempre tinha que corrigir o rumo, sempre. Então a voz estava sempre dizendo. Parecia julgamento, como se estivesse implicando com o meu comportamento. Mas o que eu estou aprendendo, e até mesmo o que aprendi com minha EQM, é que os pensamentos também são o problema, sabe? Então, se você não consegue controlar seus pensamentos, não importa qual comportamento você tenha, porque é só um ato. Seus pensamentos são sua energia. O comportamento é só um ato. Então, se eu costumava ir a entrevistas de emprego e eu chegava lá e era um cara branco me entrevistando, e assim que eu entrava, esse cara branco, eu odeio ele me odeia, eu não vou conseguir um emprego. E eu não consegui um emprego. E aí eu saía de lá e dizia, ele foi racista. É por isso que eu não consegui um emprego. Nenhum dos meus pensamentos influenciou isso. Nenhuma das minhas previsões influenciou isso. Minha atenção também não influenciou isso em nada, sabe? Então agora eu me culpo por esse tipo de situação, porque eu já chegava prevendo que não ia dar certo. Eu já chegava sem nem ter a capacidade de amar essa pessoa na minha frente, mas esperava que essa pessoa, de alguma forma, recebesse algum conselho dizendo, ele é o cara certo. Isso não funciona assim. Não havia nada no ser dele que dissesse que era seguro eu trabalhar com ele do jeito que eu me comportava, sabe? Do jeito que eu pensava. É uma experiência tão humilde, e eu acho que isso é algo que vemos em muitas EQMs. É como se tudo que você pensava, tudo que achava importante ou valioso, sabe? Simplesmente é uma experiência tão humilde, né? Eu achava que sabia tudo, sabe? Então agora eu não tenho conclusões sólidas e não falo com extrema certeza sobre a maioria das coisas. Estou sempre aberto a aprender e refinar minha perspectiva. O que você descreve é algo que, sabe, a maioria das pessoas nunca vai experimentar. E eu realmente sou muito curiosa. E isso é só eu sendo nerd. Tipo, eu sou muito curiosa. Sabe, quando você morreu? Porque cerca de 30% das pessoas com eventos cardíacos assim, né? Quando elas são ressuscitadas, relatam uma experiência de quase morte. Então, muitas pessoas, sabe, nas unidades cardíacas, infelizmente, elas morrem, elas não voltam. Quando as pessoas voltam, quando são trazidas de volta, do jeito que você foi trazida, cerca de 30% lembram de alguma coisa. E eu gostaria de acreditar que todo mundo tem essas experiências, mas só algumas pessoas recebem esse dom de conseguir trazer isso de volta, né? É como sonhos, nem todo Sim, mundo lembra dos exatamente. sonhos. Eu disse sim, exatamente. Mas as coisas que você experimentou, muitas pessoas tentam alcançar com meditação transcendental, outros tipos de meditação. E tem havido muita conversa, e comunidades indígenas, há milhares de anos, usam medicina vegetal para tentar acessar essas coisas. E existem tanto medicinas vegetais quanto também medicamentos sintéticos que, sabe, meio que levantam esse véu da consciência e permitem que você tenha experiências. Eu não quero dizer que são muito parecidas, porque não há nada. Ok, Muito ótimo. parecido. Bem, é você Sim, quem sim, pode sim. dizer isso. Porque foi você quem morreu. E eu já usei psicodélicos. Você se sente confortável em falar sobre Sim, sim. isso? Porque eu estou curiosa. Curiosa, onde isso se cruza, né? Tipo, o que realmente está acontecendo? Porque a gente não pode simplesmente descartar essas drogas como algo divertido, como se fosse só uma droga de festa. Tem algo acontecendo. Eu sou uma daquelas pessoas que, se você cair, bater a cabeça e tiver uma experiência, não é diferente do que eu experimentei, se você tiver a mesma orientação depois. Para mim, não é sobre a experiência, é sobre a orientação, a mudança depois. Se você era o mesmo idiota antes da sua EQM e continuou sendo depois da EQM, quem se importa com a experiência? E tem muita gente assim. Pessoas que usam psicodélicos regularmente e continuam sendo idiotas, sabe? E toda vez que você fala com elas é sempre, estou viajando nisso, e você continua sendo um idiota. Então, qual é o sentido disso, sabe? Então, para mim, não é sobre a experiência, é sobre integrar e trazer isso para a realidade. Porque tanta gente tem essas experiências e tenta te contar sobre elas. O elefante roxo que estava voando.
E é tipo, tá, mas o que que isso significa? Eu não me importo em ouvir sobre um elefante roxo voando. Isso não significa nada pra mim. Mas se você pudesse processar a sua experiência antes de sentir a necessidade de sempre gritar isso para os quatro cantos, porque é algo novo, e simplesmente trazer isso para a realidade primeiro, Então você vai ver que a resposta, a recepção a isso vai ser diferente. Os 3 anos e meio que eu levei pra não compartilhar, só ruminando sobre isso. E então, cerca de 4 anos conversando sobre isso com outra pessoa, mesmo enquanto eu compartilhava, me permitiu não enxergar nenhuma parte da experiência em si como as experiências são importantes, mas é como você integra isso e deixa isso assentar depois. Então, nesse sentido, o que você vê em relação aos psicodélicos? Isso é É uma tipo, ferramenta, é uma. um complemento, mas você chega a um ponto em que não precisa mais dos complementos. Sabe, tipo, quando você desperta para essa forma de ver a realidade, os complementos não são mais necessários. Eu ainda gostaria de usar alguns desses complementos porque nunca usei antes, e eu gostaria de poder compará-los com a EQM. Então, ainda vou tentar mais alguns. Sabe, Só para poder falar sobre isso, sabe? E comparar, porque essa é uma grande questão. recentemente estávamos conversando sobre algumas das pesquisas incríveis, sabe, com o DMT, que é algo muito sério, muito forte. Sim, Medicação eu quero forte. experimentar. Porque o que as pessoas relatam, e você sabe, existem alguns estudos muito interessantes tentando fazer com que pessoas que não sabem nada sobre a expectativa do estudo descrevam o que estão vendo, e, você sabe, você tem todos esses relatos independentes de imagens e visualizações muito específicas, que, sabe, será que é o cérebro produzindo isso? Ou será que estamos realmente espiando a realidade? Para mim, a maior diferença entre psicodélicos e EQM é que todas as vezes que usei psicodélicos, principalmente cogumelos, mas também já usei LSD e tenho até uma ideia de filme que surgiu e veio como um download depois disso. Foi estranho, mas eu chamo de os curadores. Mas cogumelos, os visuais. Eu podia ver alguém, eu podia ver. Eu vi, quando tive minha EQM, houve momentos de visuais realmente estranhos, especialmente enquanto eu estava morrendo. Tipo o quê? Só coisas que não pareciam do jeito que eram quando você estava vivo. Tipo, simplesmente meio que. Eu chamo de. Eu tive que me forçar a lembrar das coisas. Tipo, eu chamo de aquilo em que você fica preso. Eu disse OQQVSPC. Aquilo em que você estiver preso quando morrer é o que você vai experimentar na transição. E ficar preso a isso, para mim, é o colapso da função de onda. Então, onde quer que ela colapse, e qualquer que seja a sua consciência naquele momento, você vai experimentar as coisas a partir desse ponto de vista, sabe? E então, se você estiver com raiva, chateado, e sua função de onda colapsar, na minha opinião, você vai experimentar as coisas como essa energia. O mesmo acontece com as EQMs, mas com os psicodélicos. O que quer que você esteja sentindo é mais forte, porque ainda está fluindo pelo seu corpo. E ainda é real, sabe? Quando você sai do corpo, não há mais uma âncora para o corpo. Então você pode deixar essas coisas para trás e ter a revisão da vida. E isso parece diferente. Já vi pessoas descreverem telas de TV mostrando toda a sua história. Para mim, eu vi breves flashes de imagens, mas foi mais como uns 10 segundos, 5, 7 segundos. Uma descarga de energia em que eu entendi como eu fazia as pessoas se sentirem. Uma das maiores coisas que a maneira mais simples de descrever seria apenas mentir. Mas dizer para as pessoas que você vai fazer algo e não fazer, eu senti que tinha feito isso muitas vezes. Sabe, concordei em fazer algo e não cumpri. E eu podia sentir a decepção das pessoas com quem eu tinha concordado em fazer isso. Você conseguia sentir os sentimentos das outras pessoas. E dívidas. E nem sempre são dívidas de dinheiro, mas também são dívidas de dinheiro. Se eu pensei nessas pessoas para quem eu devia dinheiro enquanto eu estava saindo daqui, mas não era só o dinheiro, era a generosidade que tiveram comigo. Acho que eu não retribuí isso, sabe? Então, o sentimento de reciprocidade não estava lá. E provavelmente essa pessoa sentiu isso. E eu senti naquele momento. Sim, quero dizer, é definitivamente diferente das outras revisões de vida que ouvimos falar. Mas estou pensando até na Beth. A Beth conseguiu meio que experimentar ativamente a dor das pessoas que ela tinha magoado. Ela sentiu a dor do pai ao deixá-la, né? Tipo, todas essas coisas. E, sabe, é quase como uma reconciliação emocional. E é assim que eu Sergio. vejo isso. Eu não vejo essa revisão de vida como algo que você deva pegar e pensar, cara, minha revisão de vida me mostrou isso.
Não. Esse é o momento final para você se desapegar das coisas nas quais você prendeu sua atenção tão profundamente nesta experiência. A revisão de vida sempre vai ser sobre as coisas que ficaram presas na sua atenção. Sim. Sempre? Uau! Porque se você fosse cristão e não adorasse Jesus, você não veria Jesus o tempo todo. Há muitas pessoas que também sentem que, se as pessoas veem Jesus durante EQMs, isso é prova de que Jesus é o verdadeiro É real. Deus. O que, tipo, eu não tenho muito apego à verdade nesse sentido. Só porque tudo é um só mesmo. Sim, eu Mas tenho um é. respeito extremo pela ideia de Jesus e do cristianismo, tipo, profundamente, sabe? Mesmo do ponto de vista de ver essa energia em formas diferentes no passado e amá-las naquela época, sabe? Então não é uma questão de eu tentar questionar a religião das pessoas. É só que a forma como a gente aborda a religião muitas vezes é divisiva e violenta. E temos nos matado uns aos outros por causa de histórias mal contadas há tempo demais, sabe? É. E essas histórias têm origens, e o ponto a que chegamos com essas histórias não é onde elas começaram. E matar uns aos outros por causa disso não faz sentido pra mim. Você mencionou vidas passadas. Qual é o seu entendimento atual, não só sobre suas vidas passadas, mas sobre como o sistema é estruturado? Sim. Eu acho que existiram culturas que eles criaram a reencarnação. Eles praticavam rituais que traziam de volta certos tipos para manter a sociedade estável. Sabe, se uma pessoa desempenhava bem esse papel, então vamos trazê-la de volta para desempenhar bem esse papel novamente. E eu acho que era isso que acontecia nos tempos antigos, mas não existe mais a prática da reencarnação. Ninguém chama mais certos espíritos de volta. Então agora é tudo aleatório. Assim, um faraó pode nascer na Noruega, sabe? Mas eu realmente acho que a gente vem e vai. E a maioria das tradições, as partes místicas antigas falavam sobre isso. É disso que estão falando. Tomar consciência nesta vida de que você não é um corpo. Que você tem a capacidade de ir e vir. Quase todos os ensinamentos místicos tentam fazer as pessoas entenderem isso. Que você não é um corpo. Você é uma alma, ou como quiser chamar. E isso não é realmente destrutível. E quando você deixa o corpo, percebe que está realmente experimentando a realidade a partir dela. E não é físico. E é estranho, mas é isso que você é. E nada acontece com isso. E eu acho que uma das coisas que mais me interessam, até mesmo nessa conversa sobre vidas passadas, é que, tipo, antes de você morrer, você não era o cara que dizia, vamos falar sobre vidas passadas. Até mesmo sobre EQMs, eu era cético em relação aos EQMs por causa do que você disse. Todo mundo via Jesus e dizia, agora você tem que acreditar em Jesus, porque eu vi Jesus quando eu... E eu pensava, isso não significa que eu tenho que acreditar. Isso é comum em outras pessoas com quem conversamos. É como se você tivesse recebido uma nova. Certo, como alguém que fala sobre essas coisas e teve experiências em primeira mão. Jeffrey Kripal, que trabalhou com Elizabeth Krohn, você sabe, é professor de estudos religiosos na Rice, sabe? Ele disse: existe um contexto para todas essas experiências que remonta a milhares de anos. Nós só estamos Sim, entrando sim. nelas agora. Eu mesmo já li coisas estranhas que fazem sugestões estranhas até sobre o que era o batismo. É como uma arqueologia do batismo. Acho que tem um livro sobre isso. E falava sobre como eles literalmente afogavam as pessoas para que elas pudessem ter experiências. Sim, bom, e também, quero dizer, posso falar sobre isso como uma pessoa judia, porque o batismo vem de uma purificação ritual, que é chamada de... E o mikveh era para ser um renascimento. Você Sim. tem uma oportunidade de basicamente morrer espiritualmente e renascer. Morrer E para e as renascer, mulheres, é. sabe, quando eu era casada, eu ia todo mês. É uma prática que ainda fazemos em comunidades tradicionais. E essa é a ideia. Quando você se submerge, tem a oportunidade de nascer de novo. Cada parte, a água precisa tocar cada parte de você. Como se estivesse saindo do líquido amniótico. Então, quando você junta essas coisas historicamente, é como sim, todos nós estamos tentando chegar nesse mesmo tipo de conceito, certo? Eu acho que sim. Agora, para mim, tudo é uma coisa só. Eu posso ouvir alguém falando sobre algo que acha que deveria contradizer o que eu penso. Eu fico tipo, não, eu também acredito nisso. Eu aceito isso como uma possibilidade também. Tipo, tudo é possível. Porque quando eu estava fora do meu corpo, outra coisa que eu vi, que eu não falo muito, é que na parte de trás do espaço, O que já é uma frase incrível. até onde eu podia ver, era como se atrás do espaço houvesse uma grade. Era uma grade. E eu já mencionei isso para um indiano.
Eu chamo de guru porque ele sabe de tudo. Bem, que tipo de grade? Quero dizer, É que eu ele tenho uma chamou ideia. de a teia de Indra. Mas parecia apenas uma teia, uma grade. Parecia a estrutura sobre a qual tudo isso foi colocado. Então, antes da minha EQM, quando as pessoas falavam Matrix, isso é uma Matrix, eu pensava, mas você não consegue explicar isso. Então, eu realmente não me importava com o que você dizia sobre isso. É só um monte de... Você assiste ao filme Matrix, sabe? E agora essa palavra ficou presa na sua cabeça. Era como uma grade uniforme? Porque estava envolvendo tudo. Não parecia perfeitamente formado. Era como se tivesse algum ângulo. Sim, Sim. vai entortar. Sim, estava. Estava entortando, mas era uma grade. Quer dizer, você sabe o suficiente sobre física. Você também está descrevendo meio que. Sim. Pessoas que você conhece têm isso, que podemos organizar o tempo e a matéria. E é como, sabe, existem coisas universais que nossos cérebros conseguem entender. Como alguém que pensa sobre tecnologia, se este mundo foi criado e colocado de alguma forma, ele precisa ser colocado. Essa grade é o elemento É. central. Isso só É como continua. o show de Truman. É como o limite da nossa existência, onde a Terra impede que a Terra se desloque lentamente para fora. É o limite da nossa consciência. É, porque existe algo além de nós. Acho que você pode ter É. ido até lá. Ou seja, a grade é o máximo que conseguimos compreender. Mas Certo? mesmo onde eu fui, sinto que é parte do sistema. Exatamente. Isso é passado. Onde Já passou. você foi? O Eu fundo do acho. espaço. Sim, era como parecia o fim de tudo. E havia essa grade. Sofios. E além daquilo. Provavelmente. Claro. Provavelmente. Uma simulação. É assim que vai parecer. É o show de Truman. É. São só os servidores do Elon passando. Pare com isso. Pare com isso. Eu quase sinto que, sabe, o que está além dali é... Se existe um Deus que é uma coisa, uma personalidade, ou se é um alienígena que tem a inteligência para criar esse tipo de realidade, é quem está lá atrás. É esse o reino onde eles existem. É apenas um escritório cinza, cheio de pessoas digitando. Para garantir que isso não desmorone, Eu não sei como explicar essa parte de jeito nenhum. É aí que, pra mim, a imaginação se torna necessária, sabe? Porque está além do que é normal. Está além. Tipo, eu posso pensar sobre isso, sabe? Mas eu estaria recorrendo a pistas deixadas pelos meus ancestrais. Textos antigos nos contam algumas dessas coisas. Nós achamos que todo Deus que tem a capacidade de criar algo merece ser adorado. Esse não é o caso. Eu acho que as redes sociais nos ensinaram isso. Você pode adorar isso também. Sim, até mesmo Sofia, depois que ela criou o Demiurgo, disse que foi até Deus, o Deus inefável, e disse: a pior coisa que já fiz foi criar Jeová. Porque ele e seus humanos aprontam tanta coisa, e não há limite para o que eles podem fazer. Agora, eu sei que isso pode ser... Não sou eu inventando isso. Isso está nos textos gnósticos. Isso está na biblioteca de Nag Hammadi. Sofia criou Yaldabaoth, que é considerado um Yahvé, eu acho, Yahvé. E é isso que nós adoramos. E algumas pessoas dizem que isso é apenas um criador, mas ele foi criado e ela o enganou para que soprasse o sopro de Deus nos humanos e os fizesse andar eretos. Porque ela foi até Deus pedir conselho sobre o que poderia fazer, pois ela criou Jeová e ele era um problema. E ela disse: eu cometi esse erro, eu sempre cometo e coloco no meu idioma. E eu não sei o que fazer com esse Deus encrenqueiro aqui. Ele está aprontando e criou esses humaninhos idiotas que não sabem o que fazer. E ele está mandando eles fazerem tudo isso. E Deus diz para ela: eu soprei meu sopro em você. Você sopra seu sopro nele. Faça com que ele sopre o sopro dele neles. E agora somos todos um, basicamente. Existem anjos? Eu não... Você acredita neles? Essa palavra, provavelmente porque eu tenho um histórico de sempre tentar ser teimoso e contrário em relação à religião. Eu não gosto de muitas palavras religiosas, mas sim. Se você fosse explicar com as suas próprias palavras o que outras pessoas chamariam de anjo, tipo, as pessoas têm guias, Quando eu estava viajando pelo espaço, senti que se eu viajasse por tempo suficiente, provavelmente poderia ter encontrado esse lugar enquanto estava desencarnado e teria tido uma missão aqui. E se eu aprendesse a me comunicar com as pessoas, eu teria sido considerado um anjo. Mas é porque eu tenho responsabilidade com este lugar, esteja eu encarnado ou desencarnado. E eu vou voltar aqui para tentar servir. Então eu acho que os anjos, na minha opinião, apenas servem. Eles servem à humanidade.
Eles podem ter afinidade com um povo específico por qualquer motivo. Pode ser literalmente porque eles habitaram um corpo de alguém que tinha parentesco com essa pessoa em outro momento. E Certo, eu ouvi porque às dizer, vezes as pessoas existe vão uma dizer, afinidade é, aí. E pode ser apenas uma afinidade energética ou pode ser uma afinidade de experiência, sabe? Mas eu acho que as pessoas têm, e até mesmo no Ifá, que é uma tradição da África Ocidental, você tem um conceito chamado Egbe. E isso é como sua família espiritual e eles se importam com você. Eles não estão encarnados, sabe? Mas eles se importam com você. Vinnie Tolman. Sim, Você conhece o Vini? Sim, eu o encontrei algumas vezes em conferências. O guia do Vini, quando ele morreu, acabou que ele descobriu depois que era, na verdade, alguém que era parente dele, né? Então, só essa ideia de que a gente tem guias assim. Eu acho que às vezes a gente usa linguagem muito imaginativa para descrever isso e também muita linguagem religiosa para descrever. Mas eu acho que não é menos real por causa disso. É real. Eu acho que, sinceramente, essa é a voz que fala comigo o tempo todo. Eu poderia dizer que é um anjo, eu poderia dizer que é Egbe, eu poderia dizer que é um espírito que me ama. Eu poderia dizer que sou eu, sabe? Tanto faz. Mas eu acho que enquanto as mensagens forem esperançosas e responsáveis e não estiverem apontando o dedo ou julgando os outros, eu sei que essa é uma voz que vale a pena ouvir. Mas assim que essa voz começa a criticar a realidade e dizer que tem algo errado com alguém, ou chamar as pessoas de más, essa não é uma voz que vale a pena ouvir. Última pergunta. Como é ser pai, criar um filho com as informações e experiências que você teve? O que ele acha disso? Eu conversei com ele e perguntei: Você se lembra de como eu era antes? E ele só diz. Ele disse: Você costumava ser. E eu deixo meu filho falar o que É pensa. xingar. Deixo ele xingar. Eu tento dizer pra ele: Não xinga, mas tenho certeza que ele xinga. Sabe? Mas ele falou: Você costumava ser um babaca. E ele tinha uns 9 ou 10 anos quando disse isso. Ele falou: Você costumava ser um verdadeiro babaca. Ele disse: Você era maldoso. Ele disse: Você não reclama tanto mais. Ele disse: Você está mais calmo. E vindo dele, isso significa tudo pra mim. Agora, o que eu quero fazer quando eu acho que ele está. E eu insiro pequenas coisas aqui e ali. Eu tento ensinar ele sem que fique óbvio que estou tentando ensinar. Então, eu estou tentando ajudar ele a enxergar a realidade de uma forma saudável, sem que pareça uma filosofia. Ele é sonhador como você era? Acho que ele é mais pé no chão do que eu. Eu vivia nas nuvens o tempo todo. Ele é pé no chão, ele é feliz. E eu adoro isso porque eu era infeliz, eu era uma criança deprimida e tinha uma crise existencial. Tipo, perguntando sobre a morte, morrendo de medo da morte com 7 anos de idade, sabe? E ele simplesmente é feliz. E ver ele feliz é como. Ele não é como eu. Sabe o que eu quero dizer? E isso é. Eu não quero que ele cresça com a raiva que eu tive. Com filosofias muito inúteis, sabe? Que destacam uma coisa só e agem como se não existisse mais nada. Sabe, isso não é saudável. Então, pra mim, ele é um cara equilibrado, ele é inteligente, ele acabou de fazer 12 anos em março, certo? Mas ele tem 1,73 m, tipo, ele é um cavalheiro, um gigante. Mas ele dizem que algumas pessoas o chamam de gigante gentil, porque ele não é maldoso como eu era. Ele é competitivo, mas é feliz, sabe? E pra mim, vindo de onde eu vim e tendo o temperamento que eu tinha, ter um filho que é simplesmente feliz, isso significa muito para mim. Isso é um ótimo significa muito presente. para mim. Esse é um ótimo presente. David Williamson, isso foi absolutamente inacreditável. Você é absolutamente inacreditável. E muito obrigada por compartilhar Sim, isso obrigado. conosco. Por me receberem, sim. Ele disse algo sobre como, quando ouve as pessoas conversando, que elas acham que estão falando sobre coisas diferentes, mas na verdade é sobre a mesma coisa. E nós tivemos uma experiência parecida. Não era exatamente filosófica, mas eu estava falando sobre um deck. Você estava falando sobre uma plataforma. Por semanas sobre isso. E foi quando realmente começamos a analisar. Nós dois estávamos falando sobre uma versão da mesma coisa. Talvez houvesse uma diferença de 15%. Mas isso nos dividiu. E eu só pensei que podemos continuar nos unindo, percebendo que, no fundo,
É tudo a mesma coisa. Eu acho que às vezes você chama tapetes de carpetes e isso confunde todo mundo. É por causa da forma como foi criado no Canadá. Eu não sei o que acontece no Canadá, mas às vezes as palavras... Na verdade, sabe de uma coisa? Esse é um bom momento pra falar sobre isso. A gente estava assistindo alguma coisa e você disse, é um cenário. Ok, eu estou mostrando para ela o futuro do cinema. Tem uns vídeos que um amigo produtor me mandou. E é um estúdio imersivo, onde nem é mais chroma key. É uma tecnologia nova, incrível. Parecia aquele passeio de bonde da Universal Studios com o King Kong em volta, sabe? Então, você tá nesse galpão enorme e o cara tá andando dentro do galpão. E aí vira um ambiente imersivo. O chão inteiro é uma tela. O fundo é uma tela. E você pode criar qualquer coisa. De repente, ele está andando e agora está em um deserto. E parece um ambiente 3D. Aí aparece um dinossauro que parece que passa bem É uma perto da loucura. cabeça dele. Você passa algum tempo nesse mundo de IA? Eu quase não passo tempo na internet olhando nada visualmente interessante ou inovador. Eu assisto meus documentários, digito coisas e interajo com vocês. Eu não sei como as coisas são hoje em dia. Então, Jonathan me diz. É uma tela. Não, eu digo que é um estúdio imersivo. É um imersivo? Não, você não usou a palavra imersivo. Você só disse... Eu disse um estúdio digital. Ele disse que é um estúdio digital. E eu não entendo. Eu fico tipo, como assim? Onde estamos? E você fica, o quê? O que você não... Não, eu não. Eu não. Não, Como não, você espera não aí. entende o que eu quero dizer? E eu fico Ok, tipo, peraí. eu não sei o que estou procurando. Então, às vezes você me faz perguntas e eu não sei o que é que você quer que eu explique. Então foi muito brincalhão. Você ficou tipo, o que é isso? O que é aquilo? Eu disse, é um estúdio E digital. ele continuava E repetindo você as disse, palavras. o quê? Eu queria ver qual parte disso você ia questionar, ou se você ia me fazer outra pergunta. Eu vou relacionar isso com um episódio daqui a pouco. O que eu quero é que você diga algo como... Aquele cara, tipo, como eles fazem aquelas imagens aparecerem na parede. Tipo, de onde veio o dinossauro? Então, eu vou responder isso. Eu vou dizer, eles criaram isso com IA, e tudo é uma tela. Mas o que você diz é... O que é isso mesmo? E eu digo, estúdio digital. E aí você diz, o quê? E eu digo, fizeram digitalmente no estúdio. Então, isso é tipo comunicação básica. Se alguém não entende alguma coisa, não adianta você simplesmente repetir a mesma coisa. Mas se não fizer uma pergunta, não diga simplesmente. O motivo disso se relacionar com o episódio é que, quando a gente analisou mais a fundo, tinham algumas palavras faltando que... Útil. Estúdio Aqueles digital eram imersivo. imersivos. Só tem uma Este palavra extra não é, não. que eu adiciono. E você ainda disse o quê? O motivo pelo qual isso se relaciona com este episódio, porém, é que, sabe, depende de como você vê as coisas, certo? E Sofia soprou vida nos humanos. Então, paramos de nos entender e começamos a aprontar. É assim Quero que isso se dizer, relaciona. isso é realmente, sabe, uma coisa muito, muito única. Uma EQM muito única, porque abrangeu tantas outras EQMs que pareciam tão únicas, né? A experiência dele, o entendimento dele e, em especial, a exploração que ele fez depois. Eu acho. Eu não sei, só sinto que isso conecta tantos outros temas que continuam surgindo pra gente aqui. Uma das coisas sobre as quais não conseguimos falar tanto foram muitos dos desafios fisiológicos que, na verdade, o David continua enfrentando. E nós realmente temos um link. Sim, tem um lugar onde você pode saber mais sobre o que ele vem enfrentando e fazer parte disso, se quiser. Então, vamos incluir esse link também. Realmente, foi uma conversa fenomenal. Me sinto muito abençoada por ter conhecido o David Williamson. Então, por favor, junte-se a nós no Substack. Sabemos que haverá muita conversa sobre esse episódio, e lá tem conteúdo que você não encontra em nenhum outro lugar. Então acesse bealeakbreakdown.substack.com. E da nossa análise para a crise, que esperamos que você nunca tenha, a gente se vê na próxima vez. Alex Breakdown, she's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. Fixa. She's gonna break